O arrependimento jorra sem controle, enquanto Eren amaldiçoa em silêncio a escolha que o trouxe até aqui. Ele aceita que nada dado de graça é realmente de graça. Sua mão aperta a pena, e ele percebe que esse suposto presente nunca foi feito para elevá-lo, mas sim para afundá-lo. Ele escreve e reconhece que o destino nunca dá sem exigir um pagamento em troca. Deixa um aviso na página. Uma voz repentina o chama, perguntando o que ele está fazendo. Aaron, com a maior naturalidade, minimiza a situação, insistindo que não é nada sério. Ela congela em silêncio. Ele levanta o olhar e pergunta o que a perturbou. Nona gagueja dizendo que não é nada. Ela pergunta por que ele tem que escrever com um sorriso no rosto. Ela eleva a voz, questionando como alguém poderia encarar a ideia de um testamento sem medo ou lágrimas. Ela exige que ele desabe de uma vez. Ele responde com leveza, minimizando o lugar, tratando-o como menos terrível do que parece. Ela repete as palavras dele, incrédula. Menciona que estão aprisionados no castelo do Rei Goblin. Ela explica a reputação do Rei Goblin, que passou anos transformando sua casa numa armadilha mortal impenetrável. Dizem que nem os cavaleiros mais reverenciados do reino conseguem romper suas defesas. Ela conta a história de um duque que uma vez liderou um exército inteiro para resgatar sua filha capturada. Ninguém conseguiu, e o Rei Goblin aniquilou todo o exército. Ele se inclina para frente, em choque e descrença. Ela confirma e explica que o Duque era amigo do pai da filha. O rosto de Aran se ilumina ao perceber algo, deixando Nona curiosa. Ele pensa que se o Rei Goblin é realmente poderoso, então o caracol não conseguirá alcançá-lo. Ela o observa de perto, perguntando-se como ele ainda sorri, apesar de tudo o que ela disse. Seus lábios tremem enquanto ela luta para se conter. Finalmente, ela explode em lágrimas. Continua a chorar enquanto ele coça a cabeça na cela ao lado. Ela enxuga os olhos e murmura um insulto baixinho. Reflete sobre a ausência do pai e os prisioneiros diminuindo ao seu redor e decide deixar algo para trás caso ela também desapareça. Seu olhar volta para ele através das grades, enquanto ele cantarola calmamente. Ela vê o livro e a pena em seu colo. Ela hesita e reúne coragem antes de chamá-lo. Pede para pegar emprestado sua pena e papel. Ele se vira, surpreso, e percebe que ela quer escrever sua própria despedida. Ela admite que não suporta a ideia de desaparecer sem deixar uma única palavra, enquanto ele, sem rodeios, recusa-se a entregar qualquer coisa. Ela começa a agradecê-lo, mas congela ao notar sua recusa. A frustração transborda e ela retruca. Ele explica que o caderno é feito de um jeito que dificulta arrancar as páginas. Sua expressão se transforma num sorriso estranhamente calmo, enquanto ela sugere pegar o caderno inteiro. Ele recua imediatamente com a ideia e insiste que esse diário é tudo o que lhe resta para servir como seu testamento. Ele vira a cabeça e faz uma pausa hesitante, como se ponderasse o que dizer. Reclama da absurdidade de alguém entregar casualmente algo tão pessoal quanto um diário. Ela retruca, gritando que nada disso importa mais, já que estão todos condenados de qualquer jeito. A raiva dela aumenta enquanto ela grita para ele parar de agir tão calmo e se apressar para entregar logo. Ele a cala sem rodeios, sem hesitação. Ela congela, com o rosto tomado por frustração e descrença. A raiva explode dela enquanto o ameaça descontroladamente. Ela avança e se enfia entre as barras de ferro. Escorrega mais do que pretendia e acaba presa. Ele olha para trás e pergunta o que exatamente ela pensa que está fazendo. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto o pânico substitui a raiva, e ela grita impotente que está presa. Ele a encara por um segundo em silêncio, então cobre a boca enquanto o riso irrompe, apesar de si mesmo. Ele se aproxima e explica calmamente um plano para empurrá-la de volta. Coloca as mãos nas bochechas dela para firmá-la e se prepara para contar. Um som repentino o paralisa, e o pavor atravessa seu rosto. Ele percebe com horror que a meia-noite chegou. O teto começa a tremer enquanto eles olham para cima. Ele sussurra em pânico que ela voltou. Seus pensamentos se agitam ao lembrar que, não importa onde se esconda, a mulher vem todo domingo antes do amanhecer. Uma mulher encapuzada se aproxima com uma foice enorme e a cabeça decepada de um goblin pendurada ao lado. O caracol aparece, pronto para ceifar a vida de Eren. Eren se lembra de como sua mãe o lembrou que nada neste mundo vem sem um custo. Ela o manda se lembrar disso antes de enviá-lo para uma tarefa. A versão mais jovem dele o encara confusa com a repentina tarefa que lhe é imposta. A confusão persiste em seu eu mais velho. O ser divino lhe oferece riqueza ilimitada, revelando casualmente o preço que a acompanha. Ele se mantém firme e rejeita a ideia de milagres gratuitos. Um alívio o inunda ao se convencer de que o céu reconheceu suas boas ações. Ele faz uma última pergunta prática: se ele tem permissão para revidar caso seja atacado. O ser divino deixa claro que o que acontecer a seguir é inteiramente problema dele. Ele relaxa com os olhos fechados e esfrega o queixo, imaginando como a tarefa será fácil. A memória avança para ele, desfrutando do luxo enquanto paga por proteção.
O trovão rasga o céu noturno enquanto um raio atinge a mansão. Uma figura encapuzada aparece na entrada, deixando-o chocado. O pânico aperta seu peito enquanto ele gagueja. Um olho carmesim se aguça com foco enquanto a mulher encapuzada o mira. Sua respiração falha enquanto o medo o domina. Ele força um sorriso desajeitado e tenta dissipar a tensão. A tentativa falha instantaneamente enquanto o caos irrompe. Uma moeda de ouro rola pelo chão e para em suas botas enquanto ela permanece imóvel. Ela o encara em silêncio, com a foice na mão. Ele engole em seco ao finalmente entender a situação. Grita em pânico enquanto foge. O caracol permanece inabalável e nem se dá ao trabalho de persegui-lo. O ponteiro do relógio se encaixa à meia-noite. Ele acorda em terror ao perceber que ela já o encontrou. O momento se repete em diferentes noites, enquanto o relógio bate e ele foge por florestas e acampamentos. Não importa onde ele corra, assim que a meia-noite chega, sua fuga nunca dura. Ele desaba exausto, descartando deuses e milagres como mentiras, antes de convidar a morte por pura fadiga. Ela se posta diante dele em silêncio, erguendo sua arma. O medo estala, seus olhos arregalados enquanto o instinto de sobrevivência ruge de volta à vida. A foice se ergue enquanto ela se prepara para atacar. Ele corre em pânico, desculpando-se em voz alta. Ele está parado do lado de fora do castelo do Rei Goblin. Ele pensa que até o ar ao redor parece impregnado de violência e que qualquer um arrastado para dentro estaria condenado. Goblins irrompem, gritando ameaças e ordenando que ele saia ou seja arrastado pelos portões à força. Ele sorri e retruca, com bravata exagerada e provocações grosseiras. Os goblins congelam enquanto o peso de seu insulto os atinge. A raiva explode em seus rostos enquanto eles rugem que ele cruzou a linha e juram matá-lo ali mesmo. Tudo dá errado num instante. O caracol se levanta e o encara, enquanto ele olha incrédulo e percebe que ela ainda veio atrás dele aqui. Gotas de suor escorrem por sua mandíbula enquanto o medo aperta sua garganta. Ela ajusta o aperto na foice e vira a cabeça ligeiramente. Nona, na cela próxima, observa tudo se desenrolar com os olhos arregalados e sem palavras para dizer. Ele hesita em falar enquanto continua a suar. Ele começa a implorar e no instante seguinte, a parede explode com um estrondo violento. Nona congela, com os olhos arregalados em puro choque. Eren se curva enquanto o ataque do caracol mal o atinge. Nona e Eren tremem enquanto o caracol se aproxima lentamente. O caracol ergue sua arma enquanto Aaron olha para cima e percebe que desta vez pode ser realmente o fim. Nona grita e chora desesperadamente da outra cela. Isso chama a atenção do caracol e a faz olhar para lá. Algo estala na cabeça dele enquanto sua expressão se aguça. Ele se move no momento perfeito e alcança sua bolsa. O caracol olha para trás e percebe seu movimento repentino. Ele ergue uma pequena esfera nas mãos enquanto executa seu plano. Joga-a no chão e a fumaça rapidamente envolve todo o cômodo. O caracol permanece na fumaça enquanto Aaron se despede. Ele salta para fora das paredes quebradas, carregando Nona. Nona luta para entender o que está acontecendo. Eles despencam juntos enquanto ele continua a zombar do caracol. O caracol observa calmamente enquanto eles continuam a cair. Eren usa um paraquedas para diminuir a descida. O caracol se vira e começa a andar. Ela para perto da cabeça do Rei Goblin. Pausa brevemente e então joga a cabeça do penhasco com um olhar sombrio. O castelo do Rei Goblin é visto à frente através de binóculos. Uma pessoa segura os binóculos firmemente enquanto continua se esforçando a explorar. Um nobre espia os arredores com mercenários atrás dele, escondidos atrás de uma rocha próxima. O nobre pergunta para confirmar se são realmente mercenários e um deles afirma que sim. O nobre explode e exige saber por que ainda não atacaram. Um dos mercenários se põe em posição de sentido e começa a relatar com urgência. Ele explica que a fortaleza é difícil de assaltar e que avançar seria desastroso. Os olhos de Khan se estreitam enquanto ele escuta. Ele explode novamente e grita para eles se apressarem. Lembra-os de quanto ouro pagou e insiste que se movam agora para salvar sua filha. O pânico e a culpa inundam seus pensamentos enquanto imagens de sua filha sofrendo entre goblins passam por sua mente. O líder dos mercenários reflete que a garota foi levada semanas atrás e que o que quer que fosse acontecer provavelmente já aconteceu. Kant segura um enorme saco de ouro como recompensa prometida. Ele levanta 2 dedos e revela que na verdade há 2 sacos. O líder chama para reunir todos os presentes. Ele grita e declara sua intenção de matar o Rei Goblin. Os espectadores sussurram inquietos ao perceberem que esses mercenários escolheram o dinheiro em vez de suas vidas. O grupo avança pela cidade com confusão e pavor se espalhando por seus rostos. O medo aperta enquanto se perguntam se o Rei Goblin é realmente tão poderoso. O líder pesa sua reputação contra a sobrevivência e decide que fugir é melhor do que morrer se as coisas piorarem. Seu olhar se desvia ao notar Conte os interromper. Conte explode em outro acesso de raiva e exige um assalto noturno imediato antes que o amanhecer estrague tudo. O líder concorda em prosseguir com uma finta, enquanto prepara discretamente uma rota de fuga.
Ele se põe em posição de sentido e reconhece em voz alta a ordem de avançar. Levanta o braço e diz a todos para se prepararem. O momento crepita com tensão enquanto uma perturbação antinatural se propaga pelo Canyon. O líder se vira e relata que a perturbação veio da direção da prisão Goblin. Ele olha para a montanha tentando entender a escala da explosão. Kant explode novamente e grita para eles avançarem, independentemente do perigo, lembrando-os de que foram pagos integralmente. A maga de cabelos verdes estala e manda ele calar a boca. Seu olho se aguça enquanto um círculo mágico aparece em sua pupila, e ela sente um súbito aumento de mana vindo da direção da prisão. Um violento vórtice de energia se enrola ao redor da montanha e distorce o céu noturno. Ela olha para cima, incrédula, e percebe que a presença é monstruosa. Sua expressão se contrai, pois algo parece errado. Os outros entram em pânico e exigem saber o que está acontecendo. Ela explica que a enorme assinatura de mana desapareceu de repente e imediatamente assume o pior. Kant interrompe a discussão ao aparecer atrás deles. Ele desaba e implora para que parem de brincar e salvem sua filha. A maga e o líder concordam relutantemente em preparar o ataque. Um tremor violento rasga a montanha enquanto algo massivo detona perto da prisão. Os mercenários olham para cima em choque enquanto a prisão Goblin explode. O pânico toma conta enquanto Conte desesperadamente vasculha o céu e avista movimento acima, percebendo que figuras estão caindo dos penhascos. A multidão observa incrédula enquanto paraquedas se abrem entre as paredes do cânion. Aaron desce lentamente, carregando Nona. Ele aterrissa firmemente enquanto o paraquedas desaba atrás dele. Ele murmura, irritado, que o resgate ainda ficou uma bagunça. Ele olha para a multidão atordoada e casualmente se pergunta por que tanta gente está ali. Seu aperto se intensifica enquanto ele ajeita Nona em seus braços. Um olhar aguçado se endurece enquanto a ficha cai de uma vez. Conte desaba no momento em que reconhece a filha e corre para frente, incrédulo. Aaron se pergunta brevemente, mas logo percebe. Ele anuncia gentilmente a presença do pai de Nona, enquanto ajusta seu aperto para afirmá-la. Seus olhos se abrem e a confusão inunda seu rosto enquanto ela processa onde está. A emoção a domina, e lágrimas escorrem enquanto ela finalmente chama o pai. Kant congela e mal consegue respirar ao abraçá-la. A raiva substitui o alívio e ele avança, acusando Aaron de tê-la machucado. Aaron hesita em responder após o súbito acesso. A cabeça do Rei Goblin despenca antes que ele pudesse continuar falando. Ele olha e nota a cabeça esmagada no chão, zomba dela por ser inútil. Conte treme em choque enquanto Aaron se vira para olhá-lo. Aaron se pergunta o que Conte disse sobre ele. Conte amolece abruptamente e elogia Aaron com um calor exagerado e gratidão deslocada. Ele insiste com um comentário grosseiro que torna o momento profundamente desconfortável. Aaron abre a boca, incrédulo. A pacífica propriedade da família Kant se ergue sob o céu claro na cidade radiante. Uma mão bate na mesa enquanto a frustração finalmente transborda. Aaron amaldiçoa seu próprio fracasso enquanto agarra a cabeça e se desespera. Nona e Kent encostam as cabeças nas portas fechadas para escutar. Nona ouve a fúria de Aaron e se pergunta o que ele está fazendo. Conte enrijece os lábios enquanto seu bigode se contrai. Ele reflete que até lendas vêm com suas próprias falhas estranhas. Ela questiona por que ele chamaria Eren de lenda. Ele se acalma e gesticula para ela segui-lo de volta para dentro. Uma xícara de chá é colocada enquanto a conversa continua. Conte admite que antes acreditava que Aaron não passava de um trabalhador obscuro. Ele revela que a cautela o salvou, e sua memória ainda o perturba profundamente. Nona reage com descrença. Sua expressão se aguça enquanto ele insiste que fama é um eufemismo. Ele luta para encontrar as palavras certas. Ele explica que Eren é conhecido como o herói solitário nos territórios do sul. Ela repete o título com curiosidade, então casualmente comenta que soa embaraçoso. O pai dela a repreende imediatamente e declara que, embora o título soe ridículo para os outros, ele se encaixa perfeitamente em Eren. Ela murcha um pouco ao perceber algo. A sala cai em silêncio enquanto Kant olha para Nona, sentada desajeitadamente. Ele a tranquiliza e afirma que seu julgamento nunca falhou. Ela permanece visivelmente intrigada. Ele se inclina e insinua um segredo mais profundo. Pergunta se ela realmente acredita que esta é a primeira vez que Eren cometeu tal ato. A mente dela salta para a pior conclusão, que ela expressa com hesitação nervosa. Ele levanta 2 dedos que chamam a atenção dela. Ele revela que Eren uma vez se infiltrou em um covil de demônios inteiramente sozinho. Os olhos dela se arregalam enquanto a magnitude da afirmação a atinge. Ele enfatiza que Eren enfrentou cada perigo sozinho, sem recuar. Ele recorda a história de Eren enfrentando inimigos monstruosos sozinho e preparado. Conte se enche de orgulho e aperta o peito em admiração. Ele se vira, num brilho de autossatisfação, enquanto Nona começa a entender o encontro deles. Ele adota um tom mais sério ao explicar que muitos rumores cercam essa figura misteriosa. Ele anuncia o primeiro ponto como o caderno que Eren sempre carrega. Ela o reconhece instantaneamente e lembra como nunca foi emprestado. Ele explica que o livro registra os nomes dos monstros mais cruéis imagináveis. Uma visão de Aaron rabiscando furiosamente surge. Ele anuncia que Aaron tem um planador como o segundo ponto. O planador está sobre a mesa, na frente de Aaron. Aaron elogia o planador por salvar sua vida inúmeras vezes contra o caracol.
Khan anuncia o terceiro ponto e afirma que muitas testemunhas das batalhas de Aaron ouviram gritos desesperados. Nona recua em confusão. Uma história se desenrola em campos de batalha ensanguentados, onde ninguém entendia seu comportamento, mas a verdade lentamente se tornou clara. Ele não estava implorando para ser salvo dos inimigos, mas sim da própria carnificina sem fim. Eren desaba exausto e murmura, por favor, em seu sono. Nona aperta as mãos e chama Aaron, abalada pelo peso da história. Kant declara um quarto ponto e afirma que é o que ele mais admira. Ele explica que, apesar de Aaron odiar combate e derramamento de sangue, ele admite que Aaron está sempre exausto após cada encontro sangrento. Ele enfatiza como Aaron nunca se permite descansar. Aaron corre para salvar mais vidas nos mais curtos momentos entre as batalhas. Kant termina sua história enquanto Aaron se senta em uma cadeira, sentindo-se exausto. Aaron implora por uma pausa e reclama da pontualidade do caracol. Kant aperta o peito e declara reverência absoluta, como se estivesse testemunhando um deus vivo. Nona o chama suavemente, suas mãos se apertam enquanto a emoção transborda. Ela desaba completamente e declara uma decisão imprudente, impulsionada por admiração e lágrimas. Conte entra em pânico instantaneamente, tentando abafar a ideia antes que ela avance. Aaron bate a mão na mesa, incrédulo. Ele se recusa a aceitar o destino e insiste que não pode ser levado tão facilmente. Ele ergue o punho e grita com total confiança. O caracol espirra ao ser mencionada. Ela pausa por um momento e então continua a se afastar. Nona se aproxima com uma xícara de chá nas duas mãos e a oferece a Aaron. Ela espera ao lado da mesa enquanto Aaron levanta o olhar de seu trabalho e a recusa educadamente. Ela reaparece segurando um pequeno bolo e o oferece novamente. Ele dá a mesma recusa gentil. Ela então apresenta orgulhosamente uma grande tigela de sopa de galinha. Ele abaixa a cabeça sobre o livro e recusa mais uma vez. Ela tenta falar novamente, mas ele a interrompe e pergunta se ela tem mais alguma coisa para fazer hoje. Ela congela no lugar, ela admite que só veio porque se preocupou que ele pudesse estar sozinho e entediado. Ela o tranquiliza timidamente, dizendo que ele não é incômodo algum. Aaron sorri com os olhos fechados. Ele cobre o rosto em frustração e pensa, irritado, que ela está sim, o incomodando. Ele se pergunta como ela consegue perder todas as indiretas. Seus pensamentos divagam para ontem e ele se lembra de como já a achava dramática mesmo depois de resgatá-la. Seus olhos se arregalam ao perceber algo importante. Ele enrijece no lugar e aperta o peito, enquanto a realidade do tempo correndo o atinge em cheio. O suor se forma em seu rosto enquanto ele se estressa com o quão pouco se preparou até agora. Nona aparece de repente na frente dele e percebe sua estranha reação. Ele se vira com um olhar desajeitado, minimiza a situação e insiste que não é nada importante. Ela se inclina mais perto e pergunta novamente. Aaron fecha os olhos com um pequeno sorriso confiante, enquanto finalmente se dirige a Nona diretamente. Ele se aproxima e casualmente pergunta se ela realmente tem algo planejado para fazer hoje. Nona congela enquanto um pensamento dramático passa por sua mente. Sua imaginação corre solta numa rápida montagem de momentos futuros. Ela esconde o rosto envergonhada enquanto Aaron fica atrás dela, completamente confuso com sua reação. Ele decide se desculpar e murmura sobre sair para uma curta caminhada. Ele diz, desajeitado, que vai dar uma saída rápida. Nona estremece em choque ao perceber de repente o que as palavras dele soam para ela. Sua expressão se endurece com determinação enquanto a empolgação cresce em seus olhos. Ela explode de energia e concorda ansiosamente, deixando Eren atordoado com o quão pronta ela parece para essa súbita reviravolta. Nona o segue, meio que na surdina, pela rua silenciosa. Sua expressão se aguça, a confiança batendo forte, e ela comemora mentalmente como tudo parece estar indo a seu favor, super rápido. De repente, ela muda para o modo professora. Ela explica que quando a garota pergunta primeiro, mas o cara, como sempre, fica pensando demais e dá umas respostas vagas, ela mostra o truque. Sugere uma opção bem de leve. O objetivo, claro, é escolher o lugar ela mesma, mas fazendo parecer que a ideia genial foi dele. Ela o observa pelo canto do olho, com um sorriso maroto, e o parabeniza mentalmente por estar entrando no jogo tão direitinho. Finalmente ela pergunta onde ele gostaria de ir, e claro, se elogia internamente por ser tão esperta. A calma dela se quebra na hora, e a surpresa inunda seu rosto quando ele menciona a oficina de alquimia. Ela quase desmaia de descrença, tipo, como assim ele escolheu algo tão específico do nada? Aaron então olha de lado e pergunta o que aconteceu. Nona, na mesma hora, se corrige e insiste que está tudo bem. A cidade, toda iluminada, revela a oficina de alquimia. Os dois caminham lado a lado pela rua e ela explica que essa é a maior oficina de alquimia de toda a região. Eles param num balcão onde um funcionário está tirando um cochilo. Aaron bate na bancada, chamando a atenção. Ele pergunta se poderiam lhes dedicar um tempinho. O lojista, com aquela preguiça, levanta a cabeça e pergunta: "E aí, o que vocês querem?" Aaron dá um passo à frente e vai direto ao assunto. O lojista se endireita, chocado, recua na hora e tenta disfarçar. Nona, ouvindo tudo, sorri para si mesma. Então avança com toda a confiança, transformando a situação no seu grande momento. Aaron joga um saco de ouro no balcão, chocando tanto o lojista quanto a Nona. O lojista, claro, explode de raiva. Mas Aaron, sem se importar, joga mais um saco de ouro na bancada, deixando os dois ainda mais chocados.
O lojista grita de raiva, sentindo-se insultado. Aaron, então, joga mais um saco e o ouro se espalha. Ele continua a adicionar mais alguns sacos sem parar. O lojista, já sonhando acordado, se imagina nadando numa montanha de ouro. Um alquimista mais velho e com cara de poucos amigos entra furioso e declara que ele mesmo vai cuidar do convidado. Aaron aceita meio sem graça, ainda segurando mais um saco de ouro. Um tempinho se passa, e a oficina aos poucos vai se acalmando. Vários sacos de dinheiro bem amarradinhos agora repousam organizados no balcão. Nona percebe na hora como o dinheiro tem o poder de mudar o humor de qualquer um num piscar de olhos. Eren verifica a pilha e pergunta a Odin se o boneco planador está em bom estado. Odin responde sem parar de trabalhar e explica que o mecanismo é extremamente delicado, muito além de qualquer trabalho manual comum. Aaron então aponta que o dispositivo não foi feito apenas por um artesão, mas também por um alquimista de verdade. Ele pausa no meio do raciocínio tentando se lembrar do nome de Stahl. Odin, de repente, para tudo o que está fazendo. Ele se endireita num sobressalto, o choque estampado no rosto ao ouvir aquele nome. Eren confirma e pergunta, mas por que isso importa tanto? Odin responde, quase gritando, e se pergunta por que raios Eren faria uma pergunta dessas. Ele declara que Stahl é sem dúvida o alquimista mais famoso de todo o reino. Eren, com toda a calma, apenas reconhece o fato. Odin então berra que chamar alguém de apenas conhecido é um eufemismo gigantesco. Eren explica que Stahl estava relutante no começo e só topou depois de receber uma quantia absurda de dinheiro. Odin congela, pensando se ele subestimou a dimensão do que foi oferecido. A ficha cai de vez quando é apontado que aquilo não era um exagero, mas sim o mínimo do mínimo. As palavras ecoam na cabeça dele e o orgulho leva um golpe direto. Ele percebe então o quão fora da sua liga esse pedido realmente está. Ele se senta sozinho à sua mesa, num silêncio pesado, enquanto algumas figuras sussurram ao fundo. Aaron se inclina e pergunta se tem algum problema. Aaron continua trabalhando, sem nem levantar a cabeça, e pede que esperem um pouco enquanto ele termina de consertar o dispositivo. Eren, educadamente, diz que o deixarão à vontade para o trabalho dele. Odin, depois de um tempinho, coloca o planador já consertado no balcão. Eren reage com total descrença à velocidade com que o trabalho foi feito. Ele vira o objeto nas mãos, pensando, será que era tão simples assim mesmo? Odin, com a maior naturalidade, explica que a tarefa nunca foi difícil e ainda questiona, por que demoraria tanto afinal? Ele acrescenta que o mecanismo nunca vai falhar, desde que, claro, não seja usado. Aaron testa o mecanismo e ele começa a girar. De repente, o mecanismo avança com tudo e o paraquedas é liberado. O rosto de Odin se contorce de puro horror ao presenciar a cena. O logo do paraquedas é, na verdade, um dedo do meio levantado. Eren reage na hora, com um polegar pra cima super confiante, e elogia o resultado. Odin, furioso, exige saber por que diabos aquilo foi ativado. Eren, apressado, se oferece para pagar a taxa de reparo de novo. Odin congela diante da oferta e da sinceridade por trás dela. Ele insiste num pagamento extra, cruzando os braços. Eren, rapidinho, concorda e elogia suas habilidades. Odin se endireita, cheio de orgulho, e explica que sua destreza vem de uma longa e renomada linhagem de artesãos. Eren fala com urgência pedindo ajuda para criar uma ferramenta feita para conter pessoas. Odin se inclina com uma reação bem afiada e questiona que tipo de dispositivo estão pedindo para ele fazer. Ele então apresenta dramaticamente um selo super poderoso, que até a guarda da cidade usa para deter ameaças gigantescas. Eren aponta que algo limitado só a gigantes não vai resolver o problema dele. Odin, então, muda de tática de novo e propõe uma restrição brutal, à base de correntes, usada pela capital nos prisioneiros mais perigosos. Eren, com a maior calma, responde que já conhece muito bem esse dispositivo e, inclusive, já quebrou vários deles pessoalmente. Odin vasculha suas ideias, desesperado, e insiste que ainda tem muitas outras opções para oferecer. Ele revela uma restrição ainda mais extrema, projetada para gigantes completamente incontroláveis. A coisa escala ainda mais quando ele menciona um dispositivo lendário, que dizem ser capaz de prender até dragões. A divagação termina abruptamente quando só a menção já dispara a frustração de Eren. Odin olha para frente com um sorriso forçado, sentindo que estão tirando uma com a cara dele. Eren, com toda a calma, explica que quer algo bem simples e direto. Odin retruca que, se o objetivo é algo simples, então o muco de slime atenderia perfeitamente a todos os requisitos. Ele se vira de lado e se lembra de uma configuração básica para processar slime. Sua voz então vai sumindo, e a confiança esvai do rosto dele no meio da explicação. A ficha cai de vez e o pânico começa a rastejar quando ele percebe a reação de Eren. Eren, por sua vez, sorri com os olhos brilhando, agarrando os sacos de dinheiro. Odin segura os sacos de dinheiro enquanto seu chefe estuda os projetos com atenção. Ele se aproxima e dá uma olhada mais de perto nos projetos. A frustração finalmente transborda, e ele aponta que aquele design não passa de um rabisco grosseiro, sem pé nem cabeça. Seu chefe encara os esboços brutos do autômato e tenta se explicar, mas logo corta os próprios pensamentos. Sua compostura desmorona completamente, e ele entra em pânico total só de pensar em perder todo o dinheiro envolvido. Um aviso público atrai uma multidão, e as pessoas reagem com total descrença ao anúncio. Aventureiros, na mesma hora, pegam suas armas, prontos para encarar a missão. Slimes se espalham pelos campos abertos, bem longe da cidade. O grupo de aventureiros avança com tudo, gritando e se empurrando para ser o primeiro a pegar a recompensa. Nona, com toda a calma, aproveita sua refeição, termina de comer e, educadamente, avisa que está satisfeita. Ela declara que está indo para a oficina de alquimia e sai na mesma hora. Conte e o mordomo conversam sobre a proximidade dela com Aaron. Ele teme que Aaron não tenha dinheiro suficiente para sustentá-la como se deve, e ordena ao mordomo que traga dinheiro para ele imediatamente.
O mordomo aceita a ordem sem questionar e responde que entendeu perfeitamente. Conte então pergunta o que o mordomo está insinuando. O mordomo responde que usará o dinheiro para contratar um assassino de aluguel e dar um jeito no Aaron. Conte encara o mordomo e faz uma pausa enquanto o mordomo começa a suar frio. Ele questiona as escolhas do mordomo e diz que o ouro é para pagar o Aaron e não para outra coisa. Ele segura 2 sacos de ouro nas mãos. Ele então segue e entra na oficina de alquimia. Ele para bem na entrada. Ele se pergunta se por acaso está no lugar certo. Ele grita em total descrença ao ver a oficina completamente lotada de slimes derrotados. Alguém grita lá de fora para ele sair da frente. O aventureiro empurra um carroção cheio de slimes derrotados para dentro da oficina. Ele relata, todo animado, que cada slime nos arredores foi completamente aniquilado, enquanto o outro congela em choque. Outro carroção rola lá fora, e Eren anuncia a chegada do pagamento. Os aventureiros explodem em aplausos e dão as boas-vindas à chegada de Eren, fazendo a maior festa. Odin tira uma pequena faca para abrir os sacos. Eren organiza a multidão e instrui a todos a pegarem sua vez e não se apressarem. Kant, chocado, arregala os olhos ao perceber o quanto cada aventureiro vai receber. Nona aparece e se pergunta o que o pai dela está fazendo ali na oficina. Kant enrijece de pânico quando ela o chama. Nona exige saber por que ele está ali e por que está carregando sacos cheios de dinheiro. Kant, meio sem jeito, explica que ouviu dizer que ela tinha um amorzinho e trouxe uma grana para dar um apoio. Ele aperta os sacos de dinheiro e insiste que o orgulho é algo que jamais pode ser abandonado. Nona reflete que, ultimamente, ela tem visto o orgulho de uma forma diferente, nos longos dias passados ali na oficina de alquimia. Seus pensamentos se demoram em como Eren tem trabalhado lado a lado com Odin, com tanta frequência. Ela os observa saindo juntos, carregando um recipiente cheio de slime. Ela elogia a esperteza de Odin, enquanto Eren o enche de elogios. Nona segura uma xícara de chá e pensa em finalmente ter um dia de folga, bem longe daquela oficina de alquimia. Ela se pergunta como Odin vai conseguir afastar Eren da atenção dela. A ideia de passar um dia inteiro só os dois com Eren a deixa super animada enquanto ela entra no quarto dele. Eren está largado atrás da mesa, e Nona na mesma hora o chama alarmada. Ela corre para a frente e pergunta se ele está bem, enquanto ele se vira, surpreso, e a chama pelo nome. Ele tenta disfarçar, insistindo que está apenas perdido em pensamentos. Ela se inclina, apertando o peito, e o pressiona para que ele explique o que o está afligindo de verdade. Ele a olha por um breve momento. Ele tosse de novo e a avisa que talvez comece a devagar um pouco antes de continuar. Uma interrupção súbita o corta, pois Odin irrompe com a notícia de que a arma de gel de slime está finalmente pronta. Eren declara que é hora de partir. Odin faz uma pausa e pergunta se a Nona também vai junto. Ele sente uma intenção perigosa, mirando direto nele. Nona responde com um sorriso meio perturbador e insiste que sim, ela vai se juntar a eles. Odin, todo orgulhoso, se prepara para revelar sua criação alquímica ali na oficina. Ele apresenta a arma em sua mão, com a maior confiança, descrevendo seu poder explosivo e seu longo alcance. Ele explica que ela foi forjada a partir de cada slime coletado nos arredores da cidade. O mestre de Odin nomeia a arma e tenta anunciá-la. Ele revela a arma por completo e dá os créditos a Eren por ter ajudado a finalizá-la. Odin, sem rodeios, aponta o quão simples a arma realmente parece. Aaron olha de perto para a arma e se prepara para fazer um comentário. Os trabalhadores ao redor ficam tensos, com a expectativa no ar. Aaron declara que a arma é incrível e exatamente o que ele estava procurando há tanto tempo. Um gigante lá debaixo de um penhasco perto da cidade explica que o próximo festival humano vai deixar as defesas da cidade no seu ponto mais fraco. Ele reúne suas forças e declara que é hora de mostrar o poder deles aos humanos, através de uma ação direta e sem rodeios. Os gigantes rugem, anunciando seu retorno, e clamam para que a cidade seja massacrada e tomada de uma vez por todas. Outro gigante nota algo estranho no campo de batalha. Ele coça a cabeça e admite que estava planejando beliscar uns slimes durante o ataque. Aaron pausa no meio da página, pois a menção do Festival das Lanternas chama sua atenção e o tira completamente de seus pensamentos. Ele levanta os olhos do livro, com uma confusão bem silenciosa. Nona, toda animada, explica que é uma das celebrações mais deslumbrantes de toda a cidade cintilante. Aaron então descarta a ideia de que a sorte alguma vez o favoreceu. Ele pergunta, bem casualmente, quando o festival realmente acontece. Nona responde sem hesitar na mesma hora. A data ecoa na mente dele, enquanto uma imagem inquietante começa a surgir. Nona descreve como a cidade realiza um ritual de lanternas celestiais naquela noite. Ela pinta um quadro suave de centenas de lanternas subindo juntas, banhando a cidade numa luz quente e acolhedora. O pânico irrompe, e a multidão grita sobre um monstro e um assassino. A lesma aparece e deixa bem claro que vai encontrá-lo, não importa onde ele se esconda ou para onde ele corra. Nona explica toda animada como o Festival das Lanternas enche as ruas com barracas de comidas raras e guloseimas que você só encontra uma vez por ano. É imperdível. Ela aponta ansiosamente sua loja favorita do festival e insiste em espetinhos de um lugar que só abre durante a celebração. Um vendedor entrega espetinhos quentes e os apressa para comerem logo, enquanto o festival ainda está a todo vapor. A lesma reaparece e avisa que o amanhã nunca, jamais virá para ele. Ambos pensam no festival, mas com desfechos completamente diferentes. Ambos admitem que não conseguem simplesmente ignorar o que estão sentindo. Nona chama por Eren. Ela hesita um pouco quando Odin entra de repente e pergunta por ele. A expressão dela se suaviza num sorriso, depois de um breve silêncio.
Nona de repente bate na mesa com força e grita com Odin. Uma atmosfera inquietante paira no ar, como uma tempestade se aproximando, enquanto ela o encara fixamente. Aaron, apressado, descarta a preocupação dela e anuncia que está de saída para o Festival das Lanternas. Ela se vira com uma resolução ardente e declara que eles deveriam sim passar o Festival das Lanternas juntos. A cidade explode em celebração, com faixas e confetes enchendo as ruas. A expressão de Nona se contrai ao perceber o quanto ela se importou. Aaron, com toda a calma, morde mais um espetinho. Vários espetinhos caem no chão, um atrás do outro. Aaron elogia a comida, dizendo que ela é verdadeira. O dono da barraca o elogia por comer tantos espetinhos de carne de uma só vez, é impressionante. O dono lhe entrega um item especial, reservado apenas para aqueles que conseguem devorar 10 espetinhos de uma vez só. Eren e Nona olham para o presente, completamente maravilhados. Ele a chama, e ela logo pensa que ele está dando aquilo para ela. Ele, todo orgulhoso, se gaba enquanto mostra o item para ela. Nona, de repente, se vê com os espetinhos e a pulseira. O dono se desculpa e explica que só foram feitas 2 pulseiras, e a outra já tinha sido comprada mais cedo. Nona congela, processando a informação de que outra garota já tem a pulseira que combina. Ela imagina que em algum lugar da cidade tem outra garota usando a mesma pulseira que o Eren. Ela então pede mais espetinhos de carne, bem alto, para disfarçar as emoções, enquanto Eren ri junto, sem entender nada. Ela percebe em silêncio que ele realmente colocou a pulseira. De volta à rua animada, com o barulho do festival a todo vapor e Nona gritando por ainda mais bebidas, ela solta um soluço baixinho e Eren percebe perguntando se ela está bem. Ela ri disfarçando e explica toda animada que a cidade solta fogos de artifício todos os anos, bem na virada da meia-noite. Uma única faísca dispara para o céu noturno, e então é seguida por uma explosão brilhante de cores. Ambos congelam de surpresa, enquanto os fogos de artifício explodem, florescendo acima das ruas iluminadas por lanternas. Nona se vira com os olhos brilhando e aponta toda ansiosa enquanto o espetáculo começa de verdade. Eren olha para cima, com uma admiração silenciosa, e percebe o quanto tempo fazia desde a última vez que sentiu tanta calma e maravilha em sua vida. Ela começa a explicar que geralmente vem sozinha, já que o pai dela está sempre ocupado com umas obrigações bem chatas. Ele se desculpa e decide que precisa ir embora imediatamente. Ela admite que passar o festival com ele foi, de verdade, muito divertido. Uma explosão abala a rua, enquanto fumaça e detritos irrompem ali perto. Um guarda grita de terror, pois fica claro que gigantes romperam as muralhas da cidade. Pessoas gritam e se espalham em todas as direções, enquanto o pânico se alastra pelas ruas. Nona apressa Eren para correr, enquanto escombros desabam ao redor deles. Ela hesita por uma fração de segundo e olha para trás. Seus olhos se arregalam ao perceber que ele simplesmente sumiu. Sinos ecoam pela cidade, enquanto a noite toma um rumo perigoso e sombrio. Passos ecoam pela pedra, enquanto alguém se move pela rua completamente vazia. Uma figura encapuzada surge, entrando em seu campo de visão. Eren enfrenta a lesma de frente e reconhece a chegada dela. Seus olhos se arregalam ao ver algo bem específico. Ele olha mais de perto para a lesma e confirma sua suspeita. Uma pequena pulseira dango pendurada na mão dela se torna impossível de ignorar. Aaron recua chocado ao reconhecer a pulseira em seu próprio pulso e gagueja em total descrença. Ele gagueja, percebendo que os dois têm a mesma pulseira. Ele exige saber por que a lesma está com a pulseira. Ele se lembra do dono da barraca explicando que só 2 pulseiras foram feitas, e nunca mais. A ficha cai. Uma garota pegou a outra pulseira. Ele repete a frase, enquanto a encara. Ele aponta e a provoca, dizendo que ela não parece nem um pouco uma garota. Ele explode em acusações e exige saber se ela roubou aquilo de alguém indefeso. Ela o responde apenas com um silêncio pesado e um olhar completamente ilegível. Ela, com a maior naturalidade, pega sua foice. Ele a observa de perto e declara que essa reação tensa é exatamente o que ele estava esperando. Ela avança com sua foice enquanto ele se prepara para o impacto. Ela torce o corpo e golpeia com força, enquanto ele aponta sua arma para ela. Ele dispara uma rajada de slime a queima-roupa, sem dar chance. O slime irrompe e a engole por completo. Ela fica suspensa, em choque, enquanto o slime a envolve totalmente. Nona corre pelo meio do caos, enquanto as pessoas se espalham ao redor dela. Ela ofega por ar enquanto tenta avançar. Ela tropeça, pois alguém esbarra nela com tudo. Ela atinge o chão com força e geme de dor. Ela luta para se mover, mas continua presa. Ela se esforça para se levantar, enquanto treme sem parar. Ela se pergunta por que Eren a deixaria logo agora. Ela se questiona se afinal ela nunca valeu a pena para ele ficar. A amargura a domina, enquanto ela aperta o vestido e amaldiçoa a crueldade dos homens que abandonam sem a menor hesitação. Ela se força a ficar de pé, apesar de toda a dor, e declara que de agora em diante não vai depender de mais ninguém, só dela mesma. Seus olhos endurecem com uma resolução firme, enquanto ela enxuga as lágrimas. Ela endireita as costas e jura que vai sobreviver, custe o que custar. Aaron abaixa sua arma, observando o rescaldo da batalha. Ele olha para o slime gigantesco que se formou à sua frente e se pergunta se de fato funcionou. Ele percebe que o ar dentro do slime está sumindo. Ele nota o quanto tempo já se passou, e enquanto ele circula o enorme slime, começa a sentir um alívio imenso ao perceber que é o fim da lesma. Ele ri alto bem na frente do slime. Ele a provoca, percebendo que seu plano finalmente deu certo. Sua raiva explode, enquanto ele relembra todo o tormento repetido que ele suportou. O slime de repente se contorce por todos os lados.
Uma mão, lentamente, emerge de dentro do slime. Ela sai completamente do slime, enquanto ele continua a devagar e a reclamar. Ela puxa sua foice de dentro do slime, enquanto ele continua a provocá-la do outro lado. Ela coloca seu capuz, ouvindo em silêncio tudo o que ele está dizendo. Ela caminha bem lentamente em direção a ele. Ele para abruptamente de zombar ao vê-la se aproximar. A ficha cai de uma vez só, e ele grita em total descrença ao ver o que parece ser um cadáver se levantando bem atrás dele. Nona empurra a multidão que está fugindo e esbarra num homem. O homem congela enquanto Nona espia para ver o que está lá na frente. Um grupo de gigantes blindados bloqueia a rua à frente. Um dos gigantes declara que a cidade agora é deles. Outro gigante afasta seu aliado, frustrado, e late ordens sobre os suprimentos. O líder retoma o controle e ordena que o saque seja garantido primeiro, enquanto os outros cuidam dos civis. Os gigantes concordam e recebem ordens para pegar as crianças para a comida e matar qualquer adulto que ouse resistir. Os gigantes avançam e os moradores aterrorizados recuam. Uma mãe protege seu filho que chora, tentando desesperadamente acalmá-lo enquanto o medo se espalha por toda a multidão. Os olhos dela endurecem, fixos no gigante que se aproxima. Ela pede ajuda, agarrada ao seu lado, mas ninguém ousa se aproximar dela. Lágrimas rolam pelo seu rosto, enquanto ela continua a clamar por ajuda. Ela implora para que seu filho seja salvo, a todo custo. Um dos gigantes então zomba do apelo dela. Um grito furioso corta a atenção no ar. Nona empurra a multidão e exige que a criança seja libertada na mesma hora. O gigante, com a maior calma, coça a orelha com o dedo. Ele pergunta se a Nona conseguia se ouvir falando. Ele questiona a autoridade dela para dar ordens a ele. Ela grita para ele pegar apenas os suprimentos, mas não matar as pessoas. O gigante a agarra e afirma que ela é exatamente quem eles estavam procurando. Nona entra em pânico e exige que ele a solte, que a coloque no chão. Ele a ameaça, dizendo o que pode acontecer com uma garota bonita como ela se não colaborar. O pânico a domina, e ela implora para ele parar de tocá-la. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto ela tenta desesperadamente afastar os dedos do gigante. O gigante rasga o vestido dela enquanto ela implora para ele parar. Ela continua a chorar e grita para ele parar. Uma explosão atinge o gigante na cabeça e ele cai lentamente. Nona desaba no chão e Conte corre até ela, horrorizado. Conte se joga ao lado dela em pânico e pergunta se ela se machucou. Ela mal consegue responder. Ele a puxa para um abraço apertado e a conforta. Odin relata com urgência que o Lorde e seus soldados fugiram sem eles. Ela hesita ao tentar falar. O gigante zomba deles por acharem que ainda poderiam fugir depois de tudo o que aconteceu. Ele se enfurece por ter sido atingido por um canhão de alquimia e soca a própria cabeça, com a raiva fervendo. Ele declara que todos eles vão morrer. Kant avança com sua lâmina e jura que o gigante cairá antes de sequer tocar em sua filha. O ogro zomba e aceita o desafio. Kant, nervoso, explica que era só um modo de dizer, sabe? Nona pega uma espada e grita que ela mesma vai lutar para proteger o pai. Kant, desesperado, ordena que ela fuja com Odin. O gigante abre os braços e a convida a atacar. Odin prepara seu canhão e promete apoiá-la. Nona grita de volta com fúria, apertando a espada enquanto Odin está ao lado dela. Seus olhos se estreitam com pura determinação. Ela berra seu desafio e avança. O gigante aceita a luta e se prepara enquanto ela salta nele por baixo. Kant grita o nome dela em terror enquanto o confronto se desenrola. O golpe falha, pois ela tropeça no chão. Ela congela no lugar enquanto o gigante a encara. O gigante ri da queda desajeitada dela e zomba da sua tentativa. O gigante zomba dela enquanto lhe entrega a espada para tentar de novo. Ele garante que não vai matá-la. O gigante cambaleia quando uma explosão atinge seu ombro. Odin firma seu canhão e grita para o gigante parar de cuspir ameaças. Ele range os dentes e lembra ao gigante que ainda está muito na luta. O gigante o descarta como um incômodo irritante. O ogro avança, atinge Odin e o manda pelos ares. Odin se espatifa no chão. O gigante anuncia que acabou a brincadeira e ordena que todos sejam massacrados. Nona congela enquanto as palavras a atingem. O ogro reúne seus homens e propõe um concurso macabro de quem mata mais, enquanto seus soldados vibram. Passos pesados trovoam à frente enquanto alguém grita para todos se moverem imediatamente. O gigante congela no meio da provocação, pois algo chama sua atenção. Aaron avança direto pela rua, gritando para todos abrirem caminho. Ele se enfia entre os gigantes, abrindo caminho à força. Seu sprint corta a multidão como uma cunha, enquanto as pessoas recuam e tropeçam. Nona começa a correr atrás dele. Um dos gigantes ri alto ao notar o humano fugindo e zomba da tentativa. Um vulto repentino corta a rua, e os gigantes enrijecem enquanto algo invisível os atinge. Nona agarra Aaron e o puxa para seus braços, gritando que ele voltou. A multidão explode em admiração e euforia ao reconhecer Aaron como aquele que abateu o gigante com um único golpe. Aplausos ecoam ao redor, aclamando-o como herói, enquanto Aaron parece sobrecarregado, com Nona agarrada a ele. Aaron se vira bruscamente ao sentir a lesma se aproximando. Aaron corre pela rua vazia enquanto a lesma o persegue uma hora antes. Ele se pergunta por que ela está se movendo tão mais rápido. Ela continua a persegui-lo. Ele para e vê as muralhas da cidade à sua frente. Ele percebe que é um milagre. Cristais começam a se formar em volta de suas botas enquanto ele se aproxima da muralha. Ele salta no ar e se pergunta se lesmas agora voam. Ele pisa na muralha. Ele aterrissa no topo da muralha e se elogia.
Tarde demais, ele percebe que lesmas escalam paredes, enquanto a lesma sobe pela muralha. De volta ao presente, a multidão explode em alívio e louvor pelo retorno de Eren. Gotas de suor escorrem pelo seu rosto enquanto ele aceita internamente que a situação está saindo do controle. A lesma se aproxima lentamente, à frente dos gigantes que ela abateu. Ela pensa no vendedor de almôndegas. Ela nota como a almôndega estava deliciosa enquanto os civis continuam a cercar Eren. Ela hesita e admite para si mesma que não pode ficar. Ela decide partir por enquanto e promete a si mesma que haverá outra chance um dia. Eren olha em volta, confuso, ao notar que a lesma sumiu. Ele se pergunta por que ela partiu tão de repente quanto apareceu. Ele sente que mal sobreviveu ao caos. A lesma levanta os braços e chama o nome dele. Aaron acorda sobressaltado na cama e agarra o peito enquanto Nona entra em pânico atrás dele com o movimento repentino. Nona o repreende imediatamente por preocupar a todos, meio chorando, meio aliviada por ele não ter fugido. Ela começa a explicar tudo o que aconteceu enquanto ele ouve em silêncio. Aaron reflete que a lesma aniquilou os gigantes e deixou todos acreditando que ele era o responsável. Seus pensamentos param quando ele se lembra da estranha pulseira de almôndegas no pulso da lesma. Ele se levanta em silêncio e diz que precisa verificar algo, pedindo para Nona descansar. Nona o observa sair e se pergunta se ele está preocupado com ela. Ela sorri suavemente, garantindo a si mesma que se importar com ela é óbvio e inconfundível. Os pensamentos dela disparam numa lógica exagerada enquanto ela rola na cama, perdida em fantasias românticas. Ela o observa secretamente na barraca de almôndegas e se enquadra, orgulhosa, como uma futura esposa responsável, e não uma stalker. O dono da loja menciona casualmente a garota que uma vez levou um colar de almôndegas e comenta que ela voltou. Não faz muito tempo, a ficha caiu pesado quando ele percebeu que ela estava ali apenas meia hora antes. Finalmente, ele entendeu que ela não era um NPC repetitivo, mas uma pessoa real, vivendo sua própria vida neste mundo. O dono da loja acrescenta que ela adora as almôndegas, mas que a pulseira dela estava suja naquele dia. Então ele a trocou por uma nova. Ele apresenta a pulseira antiga com um nome gravado no pingente. Aaron congelou ao ver Vera escrito ali. O dono da loja confirma que o nome na pulseira deve ser dela. Aaron de repente percebe que se ela é uma pessoa real e não apenas uma presença roteirizada, então simplesmente correr para longe pode realmente funcionar. Nona pede um novo sabor de almôndega, enquanto Aaron se debate com a ideia de escapar de um mundo sem transporte moderno. Nona reconhece Aaron, que continua perdido em pensamentos. Ela sugere ficar com ele para fazer companhia, esclarecendo desajeitadamente que não está insinuando nada romântico. O caos irrompe quando o sabor a domina, arrancando risadas do vendedor. Um estrondo alto interrompe a cena enquanto trabalhadores se esforçam com uma peça de armadura impossivelmente pesada. Aaron nota a armadura e fica confuso com a solidez dela, apesar de ter sido retirada de um gigante derrotado. Os trabalhadores comentam que a armadura dele permanece perfeitamente intacta, ao contrário do gigante. Um deles finalmente avista Eren e o chama, surpreso. Os trabalhadores expressam sua gratidão a Eren enquanto ele inspeciona a armadura. Ele inspeciona a armadura de perto e se pergunta de que material ela é feita. Os trabalhadores na oficina discutem a origem da armadura e quem é o único capaz de usá-la. Um trabalhador mais velho observa, lembrando-se de ter visto a armadura usada quando trabalhava na capital. Ele explica que é feita de um dos materiais mais duros do mundo. Os trabalhadores mais jovens o elogiam enquanto Eren continua a examinar a armadura. Lágrimas começam a se formar em seus olhos, e Nona o olha confusa. Ela se pergunta por que Eren está olhando para a armadura daquele jeito. Eren é avisado de que o ferro frio exige um processo de forjamento especial e não pode ser produzido localmente. Ele imediatamente pergunta se o material está à venda e deixa claro que dinheiro não é problema. Os artesãos explicam que tal estoque não existe e que os gigantes jamais se desfariam do maior tesouro de sua tribo. Aaron faz uma careta de frustração, enquanto a ideia fica ainda mais fora de alcance. Ele de repente explode em lágrimas ao pensar que forjar uma armadura de ferro frio o tornaria completamente invencível. O artesão apressadamente esclareceu que o ferro frio é incrivelmente pesado e quase impossível de transportar. Uma faísca de percepção brilha no rosto de Eren. Ele lentamente levanta a cabeça e encara a enorme jaula à sua frente. Ele imagina aprisionar Vera em uma jaula. Ele declara sua intenção de ir para o norte imediatamente e forjar uma jaula de ferro frio no local. Os artesãos reunidos olham horrorizados enquanto o pânico se espalha pela multidão. Os olhos de Nona se arregalam enquanto um pensamento súbito toma forma, e ela percebe que dar um passo à frente agora pode mudar tudo. Uma fantasia romântica passa por sua mente, onde Eren elogia sua lealdade. Ela imagina que os moradores da cidade avisam Eren que os gigantes veem os humanos apenas como ferramentas e inimigos. Eren imagina Vera lutando contra os gigantes no tempo frio. Ele liga os pontos e percebe que a armadura de ferro frio poderia resolver vários problemas de uma vez. Os artesãos entram em pânico ao explicar que as estradas do norte são mortais e a sobrevivência sem preparação é impossível. Aaron continua a imaginar Vera morrendo congelada. Ele declara seu plano completo e cerra o punho com renovada confiança.
Ele anuncia sua decisão de ir para o norte e desafia qualquer um que esteja disposto a segui-lo. O grupo imediatamente recua com medo, deixando Odin paralisado. Odin hesita e olha de lado ao sentir todos os olhos se voltarem para ele. Um aperto firme se fecha enquanto Eren o chama com absoluta certeza. Eren aperta a mão de Oden e o elogia por ser o mesmo com ele, deixando-o em choque. Eren se aproxima e declara o laço entre eles, chamando Oden de seu aliado mais próximo. Oden entra em pânico e insiste que não pode partir devido a um contrato de aprendiz. Um contrato formal de transferência aparece, preparado e selado entre pilhas de moedas. Oden é abruptamente entregue. Uma simples troca de mercado acontece silenciosamente e contrasta com o caos que se desenrola. Odin é arrastado impotente pelo chão enquanto Eren avança sem hesitação. A dupla olha para baixo enquanto Odin se agarra desesperadamente à beirada e implora para não ser levado para o norte. Nona interrompe gentilmente enquanto sai para falar com o pai. Eren se agacha ao lado do exausto Oden e anuncia que o pagamento será tratado adequadamente. Ele propõe, com confiança, um generoso pagamento mensal. Eren e Oden estão parados em frente ao grandioso edifício que abriga a Associação de Mercadores. Odin questiona por que eles pisariam em um lugar governado pela ganância e pelo lucro. Um oficial furioso esbraveja sobre margens de têxteis enquanto Eren e Odin observam à distância. O homem finalmente os nota e se vira. Sua expressão muda instantaneamente ao reconhecer o herói que salvou a cidade e vê uma oportunidade. Ele, gananciosamente, decide manter Eren satisfeito e prendê-lo com benefícios de longo prazo. Apresentando-se como o presidente da filial, ele formalmente dá as boas-vindas a Eren, com uma polidez exagerada. Odin zomba internamente da rapidez com que o homem se curva sem ser solicitado. Eren declara, sem rodeios, sua urgência em chegar às Terras do Norte até domingo. O presidente congela ao ouvir a menção das Terras do Norte. Ele sugere, excitantemente, que o pedido está muito além do que a associação pode normalmente lidar. Eren insiste calmamente que é possível e apresenta uma lista detalhada de preparativos. O presidente relutantemente concorda em revisar. Seus olhos se arregalam ao escanear a lista. Ele tropeça no conteúdo e fica chocado com a escala e o absurdo das exigências. Eren enfatiza, em voz alta, a necessidade de carruagens. O presidente surta internamente e se convence de que Eren deve estar zombando dele. Ele tenta explicar que unicórnios são sagrados e extremamente raros. Mesmo cerimônias reais mal têm acesso a tais feras. Mas Eren dá de ombros e afirma que dinheiro não é problema. O presidente enrijece e esclarece que esse problema vai muito além do pagamento. Ele explica que a Associação de Mercadores opera com um sistema rigoroso de classificação VIP, e Eren não atende às qualificações exigidas. Eren faz referência à Associação do Fio Vermelho e à sua requisição, e ao confirmar que os possui, ele levanta a mão e revela que tem um dos fios vermelhos. O presidente abafa uma risada e começa a explicar as regras com um sorriso forçado. Ele esclarece que os privilégios de membro dependem de depósitos e que Eren só se qualifica para um único fio. Oden sussurra seu constrangimento, Eren coça a cabeça, então de repente se ilumina com uma percepção. Ele anuncia, confiante, que na verdade possui muitos fios vermelhos. Ele revela que tinha tantos que os tricotou em um suéter. O rosto do presidente congela antes de se contorcer em choque total enquanto a revelação se instala. Ele cai de joelhos e declara lealdade inabalável a Eren. Ele jura ir a qualquer extremo e atender a qualquer pedido sem hesitação. O fio vermelho da Associação de Mercadores é explicado como um símbolo de autoridade e status absolutos, e sua posição dentro da associação se torna mais alta com mais fios vermelhos que eles possuem. Um suéter feito inteiramente de fios vermelhos causa descrença sobre que tipo de patente isso representa. O presidente pergunta ansiosamente se há algum pedido adicional agora que os preparativos estão em andamento. Eren pergunta calmamente se a partida deles na manhã de quarta-feira causará algum problema. O presidente congela e percebe o pouco tempo que resta para preparar tudo. O olhar firme de Eren deixa claro que ele não tem intenção de recuar. O presidente rapidamente o tranquiliza e insiste que há tempo de sobra. Ele explica que uma Elfa da Neve é uma existência extremamente especial e insinua que o status de tal pessoa estaria além das medidas comuns. Irã afirma com certeza que ela virá. A Elfa da Neve senta-se à janela e lê um documento em silêncio. Uma atendente elogia a elegância da senhora. Ela recorda como a Cidade Rosada foi outrora mergulhada no caos, com monstros dominando suas ruas. O antigo Lorde é condenado como um covarde que explorou o povo. A Lorde Shell avançou sozinha para pagar dívidas e negociar diretamente com os Homens Lagarto. Todos temiam o pior para Shell quando ela desapareceu além dos portões da cidade. Ela finalmente retornou machucada, mas resoluta. Os Homens Lagarto que assolavam a Cidade Rosada foram exterminados. Os aldeões discutem quem poderia ter salvado a cidade e duvidam da afirmação de Shell, questionando o motivo por trás de tal ato. Sussurros circulam de que o misterioso salvador deve ter sido alguém poderoso, apoiado pela Associação de Mercadores e carregado de suprimentos. Uma oferta silenciosa de chá é feita, e Shell aceita com gratidão contida.
Ela se pergunta em silêncio se é realmente aceitável para ela ser a senhora. A atendente imediatamente a tranquiliza. O comentário sobre um homem perfeito cai desastrosamente e faz Aaron espirrar. Shell estuda seu reflexo e se perde em pensamentos. Seu olhar se aguça enquanto uma memória enterrada começa a vir à tona. Ela se lembra de ter sido caçada e zombada. A memória se intensifica no momento em que foi encurralada e forçada a lutar contra monstros que se aproximavam. Aaron corre enquanto grita de medo. Vera corre atrás dele, balançando sua foice para alcançá-lo. Ela pisa na lama e escorrega. Cai de joelhos enquanto levanta a foice. Ela escorrega para frente enquanto balança a foice. Os arredores explodem e lançam o Homem-Lagarto pelos ares enquanto Aaron foge. Aaron ativa suas botas enquanto se prepara para saltar. Vera e Aaron se olham enquanto a lama explode completamente. Eren tropeça e finalmente cai de cara no chão. Ele desesperadamente oferece seu fio vermelho a Vera e a implora para salvá-lo. Vera aceita o fio sem hesitação. A atendente critica abertamente a arrogância de Eren. Shell se vira para sua atendente, confusa, enquanto a situação rapidamente sai do controle. A atendente explica que um homem chamado Aaron exigiu que Shell servisse como seu guia. Shell imediatamente emite uma ordem para preparar uma carruagem. Kant declara que a jornada para as Terras do Norte não acontecerá. Nona protesta em choque e frustração. Ela insiste que Eren ir para o norte não é a única razão pela qual ela quer ir, e que ela simplesmente quer ver o mundo. Kant belisca suas bochechas enquanto a repreende por estar apaixonada por alguém que ele considera perigoso. Ela se debate contra ele e insiste que não há nada de perigoso, já que muitas pessoas viajarão juntas. Ele zomba e murmura que Eren pode ser rico, mas não tem poder real. Ele cede e diz que permitirá que ela vá apenas se Eren conseguir reunir a melhor equipe de expedição da nação. Ela congela por um momento antes de explodir de alegria com a aprovação inesperada. Ele ri carinhosamente e diz a ela para desistir da ideia se falhar. O servo irrompe e os chama urgentemente para fora para ver o que está acontecendo na rua. Uma caravana liderada por unicórnios avança pela estrada principal da cidade radiante. Pessoas se reúnem em ambos os lados para assistir ao espetáculo inesperado. Kant reage com descrença à imensa escala do arranjo. A carruagem ornamentada avança. Nona na multidão chama Aaron, animada. Aaron para perto da carruagem. Expressa gratidão pelo pedido ter sido aceito, de frente para a porta da carruagem. Shell e sua assistente o observam pela porta aberta com curiosidade silenciosa. Shell cumprimenta Eren ao sair da carruagem. Ela perde o equilíbrio ao descer da carruagem. Eren instintivamente estende a mão e a segura. Nona é atingida por um choque súbito e sua expressão fica vazia, enquanto o momento a domina. Eren se aproxima e pergunta a Nona de forma brincalhona uma questão provocadora. A situação se transforma em um mal-entendido íntimo enquanto declarações voam. Uma objeção alta corta a cena enquanto Nona é fisicamente espremida entre os dois lados no caos. Nona acorda em sobressalto depois, enquanto rostos preocupados se aglomeram ao redor dela e percebem que ela acabou de recuperar a consciência. Todos se inclinam sobre ela, perguntando por que ela desmaiou de repente, enquanto ela processa lentamente onde está e quem está presente. Nona se apresenta com um sorriso tímido para Shell. Shell se apresenta calmamente. Nona congela diante da beleza e do status de Shell. Irã anuncia casualmente que Shell será sua guia para as Terras do Norte. Nona entra em parafuso, questionando a decisão de Shell de deixar sua cidade e preocupada com o que acontecerá antes mesmo de chegarem ao norte. Nona avança apressadamente e declara que tem algo extremamente importante a dizer. Eren olha para trás, confuso. Nona reúne sua coragem e reflete sobre seus sentimentos. Enquanto o pânico e determinação colidem dentro dela, ela se força a se mover e falar. Suas emoções explodem enquanto ela finalmente solta sua confissão e declara seu desejo de ir para o norte junto com Eren. O momento termina em silêncio atordoado enquanto ambos se encaram. Aaron faz um sinal de positivo confiante e declara que a partida deles está marcada para o amanhecer do dia seguinte. A cidade explode em aplausos enquanto multidões se reúnem ao longo das muralhas e ruas para se despedir dele com entusiasmo e apoio. A carruagem avança enquanto os cidadãos acenam e gritam adeus. A partida de Irã da Cidade Radiante marca o início de sua longa jornada para o norte e a lenda que se seguiria. Um close-up silencioso mostra que outra pessoa parece ter reivindicado prioridade. Nona zomba da proximidade de Shell com Eren. Ela cerra o punho e esmaga a comida enquanto pensa mal de Shell. Oden reage enquanto ela insiste em seu ponto e exige concordância. Ele morde a comida, surpreso com a pergunta repentina. As emoções de Nona afundam enquanto a insegurança toma conta. Ela hesita, mas se tranquiliza de que ainda tem a vantagem. Oden finge concordar com a pergunta repentina e estranha. Nona se ilumina imediatamente e toma o acordo como validação. Ela afirma que pode passar mais tempo com Eren, já que Shell está muito ocupada governando uma cidade. Ela acrescenta que Eren naturalmente preferiria alguém mais jovem e próximo a ele. Ela insiste que estar sempre por perto deveria contar para alguma coisa. Ela celebra sua própria lógica enquanto Odin sai exausto. Ele se apoia na grade enquanto Eren sai. Eren passa um braço em volta dele e anuncia, animado, que estão entrando em território perigoso do norte.
Os dois ficam juntos enquanto o clima muda de uma briga cômica para a aventura iminente à frente. Aaron grita por ordem enquanto a reunião repentina mergulha no caos. Ele reclama que tudo se moveu muito rápido e admite que ainda não escolheram um chefe de equipe. Ele faz uma encenação exagerada que imediatamente atrai um julgamento nada impressionado do lado. Odin hesita em falar antes que um aperto forte interrompa o momento. A tensão explode quando Eren aproveita a oportunidade e ele apela dramaticamente à amizade deles, insistindo que o trabalho seja levado a sério. A negociação se intensifica do lado de fora enquanto Oden apresenta suas condições. Eren concorda, mas adiciona condições rigorosas sobre contagens diárias de pessoas e passageiros desconhecidos. Oden zomba da ideia de que qualquer outra pessoa os seguiria voluntariamente para um lugar tão desolador. A noite cai enquanto o trem avança e suas rodas chacoalham pela escuridão em direção ao norte. Caixas e sacos repousam silenciosamente enquanto algo se agita entre eles dentro do vagão de armazenamento de alimentos. Uma figura escondida espreita por entre os suprimentos. O clandestino se encolhe perto das caixas e revela que alguém se juntou secretamente à jornada para o norte. Vera levanta silenciosamente uma lanterna dentro do escuro vagão de armazenamento e revela sua expressão. Uma caixa se abre, espalhando moedas e joias por toda parte, marcando o momento em que a cidade radiante foi invadida pelo Titã. Um gigante observa enquanto seus camaradas são arremessados e fatiados em pedaços. Aaron é subitamente cercado por civis em pânico que o agarram. O gigante grita que Aaron é um demônio e foge aterrorizado. O gigante se ajoelha diante de seu líder e insiste que sobreviveu a um monstro aterrorizante. O chefe elogia a sobrevivência do gigante e o acolhe na boa tribo. O gigante observa do muro da cidade no dia seguinte, enquanto zomba do chefe por acreditar em suas mentiras. Ele olha através da luneta e vê uma fila de carruagens se aproximando da estrada nevada. Ele questiona como um comboio humano poderia entrar nas terras do norte. Ele gira a luneta para ter uma visão mais próxima. Ele foca em uma janela aberta em uma das carruagens. Ele continua a observar e vê Aaron espiar pela janela. Ele reconhece o rosto de Aaron e começa a suar frio. Ele corre enquanto grita um aviso para os outros e chama o chefe. Eren aponta que estão quase perto enquanto Odin, irritado, manda-o fechar a janela. Eren fecha a janela enquanto lhes diz para ficarem quietos. Odin o adverte para ser cauteloso ao lidar com os gigantes. Eren pergunta o que poderia dar errado. Eles chegaram ao castelo dos gigantes, rompendo as muralhas enquanto o unicórnio jazia inconsciente. Aaron explica que o unicórnio ficou bravo com o tempo frio. O chefe avança e pergunta, hesitantemente, o propósito de sua vinda. Aaron avança calmamente enquanto explica que não veio para causar problemas, mas para propor uma troca. Os guardas o detêm e questionam o que ele está segurando. Aaron para enquanto tenta confirmar o que tem nas mãos. Os guardas se aproximam agressivamente e gritam ordens, assumindo intenção hostil. Aaron de repente revela a maçã e argumenta que comida é claramente o que mais lhes falta, afirmando que trouxe suprimentos e comida em troca de uma pequena quantidade de ferro frio. A menção de ferro frio visivelmente abala o chefe. Um machado enorme cai ao lado de Eren. Um dos gigantes explode de raiva e acusa Aaron de zombar de recursos sagrados e de provocá-los. Aaron ignora a indignação e insiste que seu acordo é sincero. Ele gesticula para os vagões de trem atrás dele e afirma que estão cheios de bens valiosos. Ele anuncia audaciosamente que até trouxe grandes somas de dinheiro como parte da troca. Aaron estende a mão para a porta enquanto os incita a ver a prova por si mesmos. No momento em que a porta se abre, uma violenta onda de neve explode para fora. Os portões do castelo foram abertos enquanto tochas se acendiam. Dois goblins se ajoelham e estendem o tapete vermelho, enquanto bebidas são servidas em pesadas taças. As taças se chocam em um brinde alto e selam um acordo no salão frio. O chefe levanta sua bebida e declara que goblins e humanos compartilharão destino e honra juntos a partir deste momento. A multidão abaixo explode em aplausos enquanto a aliança é anunciada da plataforma. Um guarda murmura lá fora que o chefe perdeu a cabeça ao lidar com um demônio e sugere roubar comida e fugir antes que os humanos partam. A porta da carruagem range ao ser aberta enquanto ele cuidadosamente alcança a maçaneta. Vera jaz entre comida e suprimentos espalhados dentro do depósito. O gigante espreita e nota uma mulher humana ali que poderia ser vendida aos traficantes por uma grande recompensa. Ele entra justificando sua crueldade enquanto se aproxima dela. Vera se vira para o gigante com olhos focados. Ela avança e ataca, deixando o gigante em pedaços. Odin leva uma buzina à boca e grita para reunir os gigantes. Ele está no topo de um rochedo com Eren e dirige o trabalho abaixo, enquanto avisa a todos para ficarem alertas durante a construção. Ele questiona por que vieram até aqui apenas para observar gigantes construindo o que parece ser uma jaula de ferro. Eren insinua que o perigo nunca está longe dele. Ele acrescenta que aprendeu a viver com isso, enquanto dramaticamente coloca seu capuz. Odin se vira e ri. Ele se afasta e confirma que Eren perdeu a cabeça. Nona os observa de dentro da carruagem, pensando por que eles passam o dia todo juntos. Ela nota que os dois estão de novo grudados, quando alguém a chama e pergunta o que ela está fazendo.
Shell para na frente dela, enquanto Nona, nervosa, disfarça e diz que só estava apreciando a paisagem. Nona pergunta por que um lorde da cidade largaria tudo só para vir parar aqui. A expressão de Shell fica séria, e ela começa a explicar o verdadeiro motivo de sua presença. Ela se inclina com um sorriso sonhador, convencida de que sua conexão com Eren vai além da coincidência, enquanto Nona reage com total descrença. Corações flutuam enquanto Shell se ajeita no assento e Nona vira o rosto com uma expressão confusa. O grupo se amontoa lá fora na neve quando alguém avisa que a comida de um mês inteiro sumiu, e eles percebem que Baku desapareceu. Eren ferve por dentro e culpa Vera por ter atacado antes, roubado os suprimentos e sumido. O chefe de repente se aproxima e exige respostas dele. Ele insiste na verdade e força Aaron a um pânico visível enquanto ele tenta se explicar. Uma interrupção brusca acontece antes que Aaron termine. Oden entra na discussão, irritado, e aponta a falha óbvia na acusação. Ele questiona por que um gigante sequer se aproximaria de um carro de grãos. A discussão esquenta, e a comida sumida e os ferimentos próximos são atribuídos a alguma criatura gigante. Ele acusa os gigantes de fazerem alegações sem fundamento e avisa que uma suspeita imprudente pode estraçalhar a frágil relação que construíram. O chefe é instruído a procurar um traidor entre os seus ou considerar a possibilidade de uma fera selvagem ter invadido o território deles. Os gigantes se dispersam com uma polidez forçada, trocando amenidades vazias enquanto partem, enquanto Eren olha para Odin com orgulho. Odin insiste no assunto e afirma que Eren sabe mais do que está revelando. Ele declara de repente, com certeza, que o que quer que tenha matado o gigante não poderia ter sido uma fera selvagem. Eren hesita e se esforça para responder sob a pressão. A compreensão surge em seus olhos azuis afiados, enquanto uma possibilidade arrepiante toma forma. O pânico se espalha enquanto a ideia de uma antiga lenda ressurge. Uma história se desenrola sobre uma vila ancestral que irritou um deus cruel, cuja insatisfação levou à destruição e ao terror. Um guerreiro solitário se apresentou e jurou carregar a maldição destinada a todos os outros. Ele jurou que a caçada ao demônio e seu fardo cairia apenas sobre ele. O guerreiro foi amarrado a uma maldição inescapável e vagou sem fim, fugindo da caçada que o seguia. A história termina com as sômbrias consequências e revela que, mesmo quando os aldeões pensaram ter achado uma solução, a morte já havia cobrado seu preço. Odin explode em choque e percebe que a maldição descrita pode ser a mesma ligada a Eren. Eren entra em pânico por dentro, pensando em como responder sem deixar a situação ainda mais constrangedora. Uma faísca súbita de percepção surge, e as acusações voam enquanto Odin conecta a lenda diretamente a Eren. Oden dispensa a ideia e o tranquiliza. Ele declara com ousadia que se recusa a deixar Eren morrer. Eren questiona por que deveria se sentir inspirado em vez de alarmado. A construção é finalizada e revela uma enorme jaula de ferro imponente sobre o terreno rochoso. O chefe pergunta qual o propósito de uma jaula tão grande feita inteiramente de ferro frio e se preocupa com a dificuldade de transportar algo tão colossal. A resposta vem com hesitação e sugere que a jaula é para uso imediato, para uma batalha decisiva que se aproxima rapidamente. O chefe se enrijece, enquanto uma súbita sensação de desconforto o atinge. A armadilha é revelada quando a jaula de ferro se fecha, apertando os gigantes lá dentro, enquanto Aaron faz um sinal de paz presunçoso. O pânico explode entre os gigantes, que gritam que Eren planejou tudo isso o tempo todo. Nona se pergunta por que Eren está sozinho. Ele explica calmamente que alguém o tem incomodado há muito tempo e a descreve como uma presença constante e indesejada. A explicação a deixa atordoada enquanto ela tenta processar o que está ouvindo. Lágrimas brotam enquanto ela solta o medo de que não gostem dela. Ele rapidamente se corrige e esclarece que estava falando de outra pessoa completamente diferente. Vera aparece por perto e os observa em silêncio, através da neve que cai. Ela observa de perto seu alvo e se prepara para acabar com ele. Uma mulher gigante se aproxima de Vera e pergunta por que ela está andando sozinha na neve. Ela insiste calorosamente que o frio é perigoso e convida Vera para entrar, mencionando um grande banquete preparado para a noite. A gigante explica alegremente que a refeição tradicional é farta e serve para manter qualquer um aquecido, enquanto eles caminham juntos pela Vila Nevada. Eren aponta que o chefe gigante os convidou para um banquete, enquanto Odin ainda está desesperado por respostas. Odin argumenta que se eles soubessem como era o caçador de demônios, poderiam finalmente formar um plano adequado. Eren começa a descrever as características de Vera. Ele continua a descrevê-la, desde sua arma até o tamanho de seu corpo. O chefe os recebe com entusiasmo lá dentro. Eles são cumprimentados com um calor exagerado no salão. Eles se movem em direção à mesa enquanto Oden confirma seus desenhos com Eren. O chefe faz um plano secreto para colocar um sedativo nas bebidas deles, com a ajuda de um dos gigantes. Ele aponta como os humanos são sorrateiros e devem estar tramando algo. Ele decide agir rápido, enquanto lembra ao gigante para não contar a ninguém. O gigante vai até outro gigante para contar o plano. Ele conta o plano a outro ancião. O ancião conta o plano a uma gigante jovem. Nona de repente congela, enquanto a ficha cai ao ouvir os gigantes conversando. Ela cerra o punho e decide que desta vez será ela quem protegerá Eren.
Eren inspeciona a bebida e se pergunta se veio de slimes. O chefe o incentiva a beber e a apresenta orgulhosamente como uma especialidade rara, feita para honrar o convidado. A pressão aumenta de ambos os lados, enquanto o chefe insiste, e Aaron calcula em silêncio. Um baque pesado ecoa quando o copo é posto na mesa, o que ganha um tempo precioso e atrai a atenção de todos. Aaron se levanta e anuncia que quer falar. Os gigantes ouvem com crescente curiosidade, enquanto ele reformula o encontro como um sinal de boa vontade e cooperação. Ele levanta a mão e afirma ter tido várias visões. O tempo passa, enquanto o céu noturno toma conta e sinaliza que o banquete foi atrasado muito mais do que o planejado. A neve escorre dos telhados, enquanto o frio se intensifica lá fora. Um gigante se aquece perto de uma pequena fogueira, enquanto cozinha um pedaço de carne. A longa explicação, finalmente, chega ao fim e deixa os gigantes perplexos. Aaron se declara terminado e imediatamente os incita a atacar a comida. O salão explode em excitação, enquanto os gigantes aplaudem e vibram que a longa espera finalmente acabou. Um pesado copo de madeira é empurrado de volta para suas mãos, e insistem para que ele beba depois de falar por tanto tempo. Ele se convence de que um único gole pequeno não fará mal. Nona avança em pânico e tenta impedi-lo, bem quando ele levanta o copo. Ele para, confuso, e a encara sem expressão, enquanto ela o chama. Ela se joga com a mão estendida e o avisa desesperadamente para não beber. O copo volta para a mesa, enquanto ela se posiciona firmemente na frente dele e o protege, enquanto os outros observam surpresos. O chefe tenta minimizar a preocupação dela e insiste que a bebida é inofensiva. Nona o manda provar, dando um gole ele mesmo. Ela argumenta que, como chefe, ele deveria ser o primeiro a beber. O chefe concorda, relutantemente, e afirma que é pelo futuro da tribo. Nono o observa de perto. O copo de vinho de slime treme, enquanto bolhas sobem à superfície. O chefe bate o copo na mesa e explode de raiva. Ele declara o jantar encerrado e sai furioso, afirmando que nunca deveriam ter convidado uma companhia tão rude. Nona ferve de raiva, sem acreditar que eles são os culpados. Odin rapidamente cobre a boca dela e a segura. Ele a arrasta, apesar de ela chutar e apontar em protesto. Eren congela, sem jeito no lugar. Ele se tranquiliza, lembrando que ainda tem a jaula de ferro frio preparada como salvaguarda. Lágrimas brotam em seus olhos, enquanto ele, de repente, endurece sua resolução. Vera está no cânion nevado, enquanto o amanhecer se aproxima. Eren enfrenta Vera mais uma vez. Ela aperta o cabo de sua foice, enquanto ele avança. Ele grita, enquanto explica o que a nova invenção pode fazer. Ele bate o punho em um pequeno dispositivo marcado com uma caveira, embutido no gelo, e o ativa com confiança. Barras de ferro caem ao redor deles, enquanto a jaula se encaixa entre Eren e Vera. Eren olha incrédulo ao perceber que algo deu terrivelmente errado. Grita em frustração ao descobrir que o interruptor de ativação foi colocado dentro da própria armadilha, prendendo tanto ele quanto Vera, enquanto ele admite que nenhum dos dois pode escapar agora, com a jaula totalmente revelada. Aaron sorri confiante dentro da jaula e se gaba de que Vera não tem como derrotá-lo. Agora. Vera ataca as barras de ferro com raiva para alcançá-lo. Ele afirma que ela não pode matá-lo nem escapar e diz para ela simplesmente aceitar o resultado. Um pequeno detrito interrompe sua compostura, e sua expressão se contorce em alarme. A barra de ferro à sua frente racha, e ele entra em pânico, gritando para ela esperar. Ela permanece calma atrás das barras quebradas, com os olhos fixos nele. Ela encosta a foice na barra de ferro rachada. Começa a raspar a barra com a lâmina da foice. Ele percebe tarde demais que a jaula de ferro frio quase não oferece resistência à magia e teme que ela possa atacar com ela também. Um pedaço enorme de barras de ferro se choca contra o chão entre eles, e ele cambaleia para trás em choque. Ela passa pela abertura, enquanto ele a avisa para ficar longe. Ela percebe que a abertura era muito pequena para ela passar. Ela retoma a raspagem das barras de ferro à sua frente. Ele se força a respirar e se lembra de manter a calma. A mão enluvada dela roça na lâmina curva, e a pulseira pisca em seu pulso, o que chama a atenção dele. Ele semicerra os olhos e murmura o nome dela, incrédulo, enquanto ela para atrás das barras. Seus olhos se iluminam com uma ideia súbita, e ele a aconselha urgentemente a parar e reconsiderar suas ações. Ele levanta a mão e percebe que ela ainda pode ouvi-lo, o que significa que há uma chance de negociar. Ela o observa sem expressão, enquanto ele tenta ameaçá-la, mencionando as pessoas de quem ela se importa. Ele afirma que pode rastrear a família e os amigos dela, e insinua que a segurança deles é incerta, enquanto ela continua. Ele ameaça contar à família dela o que ela faz para viver. Ela desvia o olhar sem dizer uma palavra. Ele se convence de que, por ser humana, ela deve ter uma fraqueza e oferece acabar com um jogo perigoso em troca do que ela quiser. Ele apresenta orgulhosamente uma pulseira como prova de interesses em comum e tenta apelar para o lado mais sensível dela. As mãos dela apertam a foice enquanto ele divaga sobre bondade e investimentos. Ele estende os braços e clama, apaixonadamente por paz e amor. Ela escuta em silêncio e observa o gesto. De repente, ela afasta a mão dele e retoma os golpes nas barras enfraquecidas. Ele percebe que nem ameaças nem subornos estão funcionando. O arrependimento o inunda, enquanto ele admite ter confiado demais em sucata e amaldiçoa sua armadilha nada confiável. Ela para brevemente, enquanto ele tosse e se pergunta se este é de fato o fim para ele. As roupas dela são rasgadas pelas barras de ferro enquanto ela passa.
Ela se aproxima lentamente dele. Ele não sente nada e se pergunta se já está morto. Desta vez, os quadris dela ficaram presos entre as barras de ferro. Ele abre os olhos lentamente. Ela de repente avança de 4 entre as barras e o assusta, enquanto solta que ficou presa de novo. As bochechas dela ficam vermelhas de vergonha, enquanto ele explode em gargalhadas. Ele a reconhece como Vera e reage como se a situação tivesse se tornado absurdamente coincidência. Ele começa a provocá-la por ficar presa, só para ela retrucar e tentar agarrá-lo pelas barras, frustrada. Ele recupera a compostura e se dirige a ela mais formalmente. Então, pergunta se ela sabe o que ele está segurando. Ele revela uma pequena lata de spray verde. Ele anuncia que está prestes a usá-la e a avisa para não culpá-lo pelo que acontecerá em seguida. Ela se enrijece contra as barras, enquanto ele aponta o spray verde brilhante para ela. Ele exige respostas sobre por que ela o está caçando e quem está por trás disso. Ele declara que ela pode confessar pacificamente ou se preparar para as consequências. Ela vira a cabeça para o lado, enquanto ele comenta que só alguém que perdeu a cabeça agiria assim. Ele se inclina e rabisca um narizinho de porco na bochecha dela com uma caneta permanente. Ele aponta que não passa de um homem comum tentando sobreviver e a lembra que ela é apenas mais uma trabalhadora que não deveria perder de vista o que realmente importa. Ele arranca a pulseira d'Anko que ela tanto preza quando ela se recusa a ceder. Os olhos dela se arregalam e ela o manda urgentemente devolver. Ele para, confuso. Ele bate a pulseira na mesa enquanto comenta que levou 6 meses para ela finalmente falar. Ela cerra o punho com raiva. Ele sugere sem rodeios que ela simplesmente pegue a pulseira sozinha. Ele levanta a pulseira com um sorriso presunçoso e a avisa que se ela se recusar a falar, ele vai arrancar a verdade dela à força. Se ela resistir, ele não pode prometer onde vai enfiar a pulseira encantada em seguida. Uma visão ridícula de um unicórnio mordendo uma maçã vermelha, e os olhos dela se arregalam em descrença assustada com o que aquilo implica. Vera continua presa entre as barras de ferro, enquanto Eren reflete, amargamente, que nem mesmo dinheiro poderia resolver essa situação. Eren esfrega a testa e se arrepende de ter feito um acordo com um autoproclamado deus. Ele agarra Vera pelas bochechas e exige respostas. Ele aperta as bochechas dela, impaciente, enquanto sua paciência se esgota. Ele saca uma lâmina e se gaba de que ela está impregnada com inúmeras toxinas, e que um único arranhão a arruinaria instantaneamente. Ele pressiona a faca perto e afirma que ninguém será capaz de salvá-la. Ela calmamente coloca uma mão contra o peito dele e o para com uma facilidade sem esforço. A confiança dele vacila, e ele se cala. Eren rapidamente afirma que estava brincando e insiste que nunca conseguiria de fato machucar Vera. O contrato começa a ativar, e ela agarra o braço dele enquanto ele olha em descrença atordoada. A força a arrasta violentamente para frente enquanto o corpo dela é puxado em direção a ele e ele treme atrás das barras. Ela se agarra a ele e luta para resistir, mas o poste se recusa a parar e os joga juntos contra a jaula. Ele se choca de cara nas barras. A mão dela alcança o cabo da foice caído no chão gelado. Vera se levanta lentamente com a arma na mão, enquanto Eren fracamente a chama e exige saber os termos do contrato deles antes de morrer. Ele a implora para considerar isso um último pedido de um homem condenado. Ela se posiciona sobre ele e admite que não há nada que possa lhe dizer sobre o acordo. Ele oferece sua amada pulseira apenas para ela apontar friamente que a pegaria de qualquer jeito. Ele para, então tira o capuz e diz a ela para aceitar a morte com arrependimento se ela recusar. Ela aponta que tem algo a ver com os olhos. Ela explica calmamente que desde o instante em que o encontra até ele sair de sua visão, ela pode persegui-lo. Ele argumenta que não faz sentido e tenta raciocinar sobre a falha na lógica dela, mas ela o interrompe e declara que já disse o suficiente. Ele acena com a cabeça sombriamente e aceita que seu tempo acabou. Com um sorriso torto, ele brinca que morrer nas mãos de alguém tão linda não seria o pior fim. Ele afirma que seu único arrependimento é não poder colocá-la no pulso dela e tocar a mão de uma garota antes de morrer. Ela o observa em silêncio. Ele pisca, confuso, quando ela de repente estende a mão para ele. Ele gentilmente pega a mão dela, ainda segurando a pulseira. Ele coloca a pulseira lentamente. Ela o olha com uma compostura contida, enquanto a pulseira se ajusta ao redor do braço dela. Ele a agradece pela chance e jura valorizar o que ganhou. Ele aperta a mão dela e declara que vai amar esta vida, enquanto o nascer do sol brilha através das barras. Ele salta para trás e ri, revelando que ela ignorou um limite no contrato. Ele declara que ela não pode operar durante o dia, e a lembra de como as noites do norte são curtas. Ela baixa a voz e pergunta se tudo foi uma mentira, enquanto ele de repente sente uma pontada inesperada de culpa. Os olhos dela endurecem, enquanto ela acrescenta que não só os deuses, mas até ele faz parte da farsa. Sombras caem sobre o rosto dele, enquanto ele sente o perigo e murmura em alarme. Ela libera uma onda giratória de ataques com sua foice, enquanto ele grita para ela se acalmar à medida que os ataques se aproximam. Ele entra em pânico e se convence de que está prestes a morrer, enquanto ela permanece firme dentro da tempestade que invocou. Ela levanta a foice com uma expressão fria, enquanto a geada se forma no ar, e flocos de neve se reúnem ao redor dela como uma coroa de gelo. Os olhos dele se arregalam em choque, enquanto uma montanha distante é cortada ao meio. Ele salta em alarme enquanto o chão atrás dela desaba com a força do golpe. Ele grita que ela foi longe demais por cortar a própria montanha ao meio.
A neve explode ao longo do penhasco, enquanto ambos são arremessados para fora pela onda de choque. Ela declara com feroz resolução que nunca o deixará ir. Aaron continua a cair enquanto vê a neve caindo. O penhasco congelado brilha sob o sol poente, enquanto os gigantes observam as consequências em silêncio atordoado. Os gigantes lutam para compreender o que acabou de acontecer. Um deles, hesitantemente, menciona ter visto Aaron andando por lá no dia anterior. O chefe exige urgentemente um esclarecimento. Uma mão, de repente, agarra a saliência gelada por baixo. Os olhos dele se arregalam em descrença, enquanto Aaron se puxa do penhasco com um olhar feroz. Ele aterrissa suavemente diante deles. Ele pergunta casualmente por que eles se reuniram ali, como se nada de extraordinário tivesse acabado de acontecer. Os joelhos de um gigante se dobram abruptamente no chão gelado. Os gigantes se curvam profundamente e prometem lealdade eterna a Eren, implorando para que lhe seja concedida força divina. Oden exige com raiva saber o que realmente aconteceu na noite anterior. Eren admite calmamente que também não tem memória clara. Ele diz a Oden para parar com as perguntas, enquanto é carregado por um dos gigantes. Oden continua gritando que está desesperado por respostas e reclama que ninguém nunca o informa quando o caos irrompe. Eles voltaram para o castelo dos gigantes. Oden toca no ombro de Eren e chama sua atenção. Ele se inclina e pergunta em tom baixo se Eren pode explicar em particular o que aconteceu na noite passada. Eren responde que é difícil falar sobre isso. Oden insiste que não consegue acreditar que Eren preferiria esquecer uma luta tão brutal. Ele insiste ainda mais e pergunta se Eren pode, ao menos, revelar o nome do demônio. Eren hesita antes de falar. Nona aparece lá fora e cumprimenta Odin, enquanto pergunta sobre Eren. Odin começa a murmurar o nome de Vera, enquanto se aproxima de Nona. Ele de repente declara que tudo agora faz sentido, enquanto Nona o encara, confusa. Nona estala e manda ele se recompor. Ela cruza os braços e o repreende, enquanto ele insiste que até ouvir aquele nome proibido o abala profundamente. Ele a avisa para não se intrometer em nomes concedidos por Eren. Nona irrompe para declarar que Odin, claramente, perdeu a sanidade. Eren cumprimenta Nona, alegremente, e pergunta como ela tem se divertido nestes últimos dias. Ela repete a frase para si mesma, enquanto recorda cenas imaginadas de proximidade e caos que misturam fantasia e realidade. As memórias se transformam em flashes mais duros do que realmente aconteceu. Ele presume que ela se divertiu muito e diz que deixará parte da equipe para trás para que ela possa ficar e brincar o tempo que quiser. Ela de repente grita para ele esperar e exige saber para onde ele pensa que está indo. Ele declara que está partindo para encontrar uma mulher que significa tudo para ele. Ela o soca com força e o chama de idiota por sequer dizer algo tão ridículo. Ela sai furiosa em lágrimas enquanto ele fica ali, atordoado e confuso. Ele esfrega a bochecha e murmura em frustração. Aaron se vira e começa a escrever em um quadro. Seus olhos endurecem enquanto ele começa a tramar. Ele está diante de um quadro cheio de rabiscos e símbolos, enquanto se convence de que as informações que reuniu serão úteis na próxima vez, mesmo que esta rodada termine em puro caos. Ele insiste que desta vez, eles precisam encontrar a pessoa-chave por trás de tudo. Ele pede urgentemente a Shell que o ajude, descrevendo o alvo como, no mínimo, humano na aparência, mas estranhamente raro e quase sobrenatural. Shell, com toda a calma, pede detalhes específicos sobre a altura e a aparência da mulher. Ele declara com toda a confiança que a pessoa que procura é de fato uma mulher. Ela hesita, mas concorda em iniciar a busca assim que retornar ao seu domínio. Ele enfatiza que este assunto está ligado à sua própria sobrevivência e que está literalmente colocando sua vida nas mãos dela. Ela parece interpretar suas palavras sob uma ótica mais romântica. Ela sugere, com certa timidez, um retrato bem feito para referência, já que a busca é tão importante. Ele murmura para si mesmo que sim, uma ilustração tornaria tudo bem mais fácil. Ele se ajoelha na neve, pensando onde diabos poderia encontrar um artista para o que precisa. Seus pensamentos são interrompidos quando avista uma garota ruiva sendo arrastada por um unicórnio para lá de teimoso. A garota insiste que é a artista oficial da expedição e que seus esboços espalhados são registros importantíssimos. Ele se abaixa e pega uma das folhas que caíram. A página revela um retrato incrivelmente detalhado dele mesmo. Ele se senta ao lado da artista lá dentro e a questiona sobre seu estilo. Ela, com todo o orgulho, se declara uma verdadeira realista. Ele pausa, lutando para encontrar palavras educadas antes de, sem rodeios, pedir para ela refazer tudo. Os gigantes acenam para Eren e seu grupo enquanto a caravana se afasta lentamente. O chefe enxuga lágrimas de puro alívio e murmura que, finalmente, aquelas pragas ambulantes partiram. A caravana viaja pela paisagem congelada enquanto Eren estuda a peça finalizada e admite que é precisa, mas ainda o deixa bastante inquieto. O retrato mostra Vera com uma pose para lá de sedutora. Eren o encara com total descrença e reclama que parece divino demais. E, o que é pior, perturbadoramente familiar. A artista comenta que jamais imaginou que veria aquele traje novamente. Ela explica que durante uma de suas jornadas encontrou aldeões bem estranhos usando vestimentas similares durante um festival. A expressão dele se contrai enquanto ele processa a multidão que explode em celebração com o retorno de Eren à cidade. Ele imediatamente retorna à guilda de comércio, bate a mão com força em uma mesa e comanda urgentemente que cada recurso possível seja usado para encontrar a pessoa do retrato. O presidente à sua frente treme enquanto segura o desenho e Aaron assegura de que dinheiro não será problema algum. Aaron se vê cercado por uma massa contorcendo-se de caracóis gigantes, enquanto o pânico toma conta de seu rosto, lutando para entender o que diabos está acontecendo.
Ele chama Vera, pois a reconhece. Vera aparece e desliza, com facilidade, entre os caracóis. Ele acorda sobressaltado ao perceber que o fim de semana chegou, de novo. Ele soa frio ao lembrar da quantidade absurda de caracóis em seu sonho, enquanto alguém bate à porta. O presidente o informa que os avisos da pessoa desaparecida já foram espalhados por todo o país. O presidente o provoca, dizendo que nem mesmo as figuras mais poderosas conseguem esquecer seu primeiro amor, e insinua que ele também parece imune às tentações mundanas. O presidente o pressiona para revelar qual mulher, afinal, conquistou seu coração, mas Aaron, claro, descarta a ideia na hora. Aaron insiste que a mulher em questão é tão, mas tão perigosa, que não apenas acelera corações, mas poderia pará-los por completo. A cidade já está em plena celebração, com faixas estendidas pelas ruas e uma chuva de confetes, enquanto multidões se reúnem em pura empolgação. Aaron comenta que as ruas parecem incomumente animadas, enquanto o presidente explica, todo empolgado, que todos estão celebrando o retorno seguro do herói. Uma enorme faixa de Eren pende atrás de uma multidão, enquanto a artista reencena dramaticamente como Eren supostamente enfrentou gigantes ferozes. Ela descreve com toda a paixão como Eren realizou um milagre tão grandioso que dividiu uma montanha imponente em duas, veja só. A multidão ofega em descrença e pura excitação. Uma mulher casada lamenta que seu próprio marido jamais poderia se comparar à bravura de Eren. A artista mostra, com todo orgulho, outra ilustração de Eren bebendo com um chefe gigante. As pessoas se derretem por um trio de unicórnios, chamando-os de sagrados e divinos, enquanto crianças lhes oferecem maçãs cheias de admiração. A maçã voa para bem longe, e o caos irrompe quando alguém é chutado para o lado. Um trio observa a comoção, enquanto um reclama de estarem causando uma cena em plena luz do dia, e o outro adverte para não atraírem atenção. Uma mulher determinada os lembra que a missão deles é resgatar o unicórnio e que o fracasso traria severas consequências. A mulher se aproxima do garoto e pede perdão pelo seu companheiro. O homem admite que é filho do chefe da guilda de mercadores e que a mulher está ali, sim, por causa dele. A mulher e o garoto zombam dele por agir como um completo idiota. Ele grita e os ameaça, dizendo para esperarem até que seu tio tenha falecido. Ele berra de raiva e proclama que fará o que bem entender. O presidente o chama de besta enquanto o chuta por trás. O presidente afirma que o homem só está ali por causa de seu pai e ponto final. O homem retruca, perguntando se o sujeito que conseguiu os unicórnios era igual a ele. O presidente aponta para Eren e o elogia como um verdadeiro herói, com quem o homem jamais poderia ser comparado. A mulher olha para trás, pois a menção do nome de Eren chama sua atenção. Ela se aproxima de Eren tentando confirmar se é realmente ele. A estudiosa se apresenta formalmente como membro de uma antiga civilização, encarregada de resgatar o unicórnio e estudar os gigantes. Eren responde com um interesse bem discreto. Nona grita para seu pai, lá na casa deles, alegando que o lar de alguma forma perdeu sua pureza. Khan entra furioso, espumando de raiva por perder a honra, enquanto o servo tenta chamar sua atenção. O corredor fica em completo silêncio enquanto a porta se fecha. Nona olha em volta, se perguntando onde está sua... O pai também sumiu, e o servo a lembra gentilmente de sua impaciência. Ele admite que pode estar se intrometendo, mas sugere que a jornada dela não foi tão tranquila quanto parecia. O servo então revela que a viu crescer desde a infância e se recusa a ficar parado, oferecendo-se para ensiná-la pessoalmente a conquistar o afeto de quem ela tanto deseja. Ela o encara com os olhos arregalados, perguntando se ele realmente fala sério. O estudioso explica que as ruínas do rei antigo e o mural há muito perdido, ligados à escavação protegida, carregam uma importância imensa para o mundo moderno. Aaron a agradece sinceramente por tudo que ela fez por ele. Ele admite que se sente envergonhado, pois tem pesquisado uma raça perdida ultimamente e o mistério tem lhe dado uma baita dor de cabeça. O estudioso reage com choque e declara que desvendar uma raça perdida seria uma descoberta capaz de abalar o mundo inteiro. Eren sugere que seu departamento se junte oficialmente à investigação e se oferece para levá-la direto aos arquivos para examinarem juntos. Conte entra furioso e acusa Aaron de corromper sua filha e de enganar outras jovens também. Pego de surpresa pela acusação, Aaron para, confuso. Um guarda relata urgentemente que Conte invadiu a Câmara de Comércio e destruiu o cetro antigo, enquanto Conte insiste que a relíquia não significa nada comparada à pureza de sua filha. O estudioso reconhece imediatamente o cetro quebrado como o poderoso artefato que Eren desenterrou. Conte implora desesperadamente por sua vida e até oferece Nona como garantia. O estudioso insiste desesperado que Nona também não deve ser poupada, o que deixa Conte encharcado de suor e pânico. Eren estala e declara toda a disputa absurda, lembrando a todos que um cetro de madeira quebrado não é motivo para matar. Um mapa é apresentado enquanto alguém anuncia que localizaram a vila remota em questão. O grupo se reúne enquanto a artista explica como ela tropeçou no lugar misterioso por acaso durante suas viagens, e acabou em sua entrada após uma estranha reviravolta de eventos. Aaron questiona como eles poderiam afinal chegar a um local tão sem estradas e escuro sem problemas. Um dragão voa pelo céu enquanto Eren admite que a riqueza não resolverá isso e que o único caminho é atravessar o perigoso pico da nuvem suprema. Ele revela que esta estação é quando a Rainha Dragão se reproduz e admite que, com força comum, negociar a passagem seria impossível.
O dono da barraca comenta que a pulseira de Eren combina com a de Vera, que o visitou uma vez, e se pergunta se ela poderia ser parente. Uma versão mais jovem de Vera fica em silêncio em cima de um banquinho. Nona reage confusa, pedindo ao pai para repetir o que ele disse. Kant começa a pregar sobre o amor juvenil e elogia Iron como um homem excepcional. De repente, ele fica cauteloso e calcula os riscos financeiros. Ele imagina uma solução onde o casamento apaga todas as preocupações com dinheiro. Que maravilha! Ele pigarreia e insiste firmemente para Nona se aproximar de Aaron. Nona desaba na cadeira e insiste que não pode competir. Ela lamenta que ainda não consegue vencer e se sente ofuscada por suas próprias expectativas, coitada. Kant lembra como ele conquistou o afeto da mãe dela através de persistência e confiança. Nona sugere, sem rodeios, que ele se baseou mais na riqueza do que no charme. Ele orgulhosamente afirma que a riqueza em si é um tipo de charme e declara que o dinheiro compra a devoção incondicional de todos. Nona declara que tal pensamento não tem nada a ver com amor verdadeiro. Ela questiona por que alguém como Eren estaria interessado nela, afinal. O servo sussurra que Odin está sempre perto de Eren, o que faz Kant entrar em pânico brevemente antes de interpretar tudo errado. Nona observa amargamente que Eren retorna procurando Vera, e se recusa a sequer notá-la, enquanto Kant e o servo se sentem aliviados por ele, pelo menos preferir mulheres. Kant raciocina que um homem da estatura de Eren, fixado em uma só mulher, sugere que ela deve ser profundamente especial. Nona percebe que isso significa que Vera poderia ser o primeiro amor de Eren. Kant especula que Vera pode ser um ideal intocável no coração de Eren, enquanto Nona desaba em desespero. Ele então sugere friamente que, se esse sonho já se desfez e a mulher caiu numa vida comum, Nona se recusa a aceitar que a verdadeira Vera poderia ser reduzida a algo tão mundano e se apega à sua dúvida. Kant conclui que eles podem remodelar a própria realidade e transformar qualquer um na Vera que desejam, com riqueza suficiente. Nona reage em choque à ideia ultrajante de seu pai de fabricar uma rival para manipular os sentimentos de Eren. Conte declara que o amor é um campo de batalha, e jura lutar impiedosamente por ela. Ele raciocina que até lobos precisam de isca, e ignora a moralidade, implicando que honestidade e comércio raramente andam de mãos dadas, não é mesmo? Nona estreita os olhos e questiona por que ele mudou de postura de repente. Conte tenta afastar a acusação dela com inocência forçada, enquanto a suspeita dela se aguça. Nona o avisa para confessar enquanto ele ainda tem chance. É bom ele pensar bem. Na cidade de Glowlight fica a guilda dos mercadores. A artista e Odin discutem seus planos dentro do salão da guilda, enquanto Eren segura um conjunto de direções escritas e explica como contatar Cisa. Eren pergunta se há alguma nova pista sobre a misteriosa raça perdida que eles têm investigado. Odin responde que uma cidade-mercado fica muito além das fronteiras de Morningstar. Os registros descrevem um clã sombrio que uma vez governou a Terra e se movia apenas à noite, ganhando o nome de Evernight por sua presença sinistra. Odin ouve a explicação e sorri. Ele acrescenta que alguns que afirmam descender deles ainda permanecem, embora o clã tenha caído. Ele aponta que o verdadeiro problema não é a história deles, mas sim como eles devem chegar ao lugar remoto onde viveram. Ele explica que o plano deles não é lutar, mas sim conquistar os dragões. Ele explica que os dragões não odeiam realmente os humanos. Ele acrescenta que na perspectiva dos dragões, os humanos são como pequenas e adoráveis criaturinhas, sabe? Eren suspira e admite que persuadir os dragões pacificamente pode ser a melhor opção por enquanto. De repente, uma voz anuncia que a misteriosa mulher chamada Vera foi trazida a ele, e seus olhos se arregalam em alarme. Ele grita que só queria localizá-la, mas não arrastá-la pra cá, enquanto o presidente entra com uma figura de cabelos prateados aparecendo atrás dele. A mulher de cabelos prateados atrás dele sorri confiante, enquanto Aaron se enrijece e pergunta quem exatamente está ali, atrás do presidente. Ela o provoca audaciosamente sobre assumir a responsabilidade por um cavaleiro apaixonado. Ela afirma em voz alta ser a mulher que Eren deseja e exige compensação enquanto é arrastada, mas Eren descarta a ideia e ordena que dinheiro seja dado e a impostora seja mandada embora. O presidente pede cautela e chama urgentemente a atenção de Eren para fora, enquanto abre a janela. Os olhos de Eren se estreitam enquanto ele sente problemas se aproximando. Uma multidão caótica de mulheres encapuzadas discute e se empurra, insistindo que são a verdadeira Vera que Eren procura, enquanto trocam insultos. Eren olha para o presidente enquanto sua expressão escurece. Enquanto a situação sai do controle, o presidente entra em pânico e promete tirá-los dali imediatamente. Nona irrompe pela rua principal da cidade, arrastando Conte e declarando que ele deve pedir desculpas a Aaron por tentar vendê-la. Ela anuncia com determinação ardente que Conte virá com ela para fazer as pazes com Aaron imediatamente. Conte grita que um simples pedido de desculpas não cobrirá o custo da relíquia quebrada e avisa que eles ainda se afogariam em dívidas tentando pagar Eren. Que situação! Ela tropeça para frente em desespero enquanto ele puxa sua manga e, em meio às lágrimas, admite que se sente presa por uma dívida da qual nunca poderá escapar. Ela lembra que Eren uma vez salvou sua vida e agora ela lhe deve uma fortuna que uma vida inteira não seria suficiente para pagar, temendo o que ele deve pensar dela agora. Ela culpa o pai e soluça que Eren deve vê-la como nada além de um incômodo. Por causa dessa bagunça, Kant abaixa a voz e propõe um plano descarado. Nona responde que ele não realizou nada e o ataca.
Nona arrasta Kant por uma multidão de mulheres encapuzadas e insiste que eles vão juntos pedir desculpas a Eren. Ela começa a socar a cabeça do pai enquanto lamenta que seu futuro está arruinado. Em sua frustração, ela acidentalmente soca uma das mulheres encapuzadas. A mulher encapuzada instala que qualquer um que afirme ser Vera deve fazer fila corretamente, o que faz Nona questionar se esta é a Vera que Eren tem procurado. Nona exige saber como elas sequer reconhecem esse nome e pergunta ansiosamente se a verdadeira Vera está por perto. A multidão encapuzada se vira para ela em uníssono e pergunta se ela está se dirigindo a eles. Ela luta para processar o que está acontecendo. Duas mulheres encapuzadas zombam dela e sugerem que ela veio para roubar o nome pela recompensa, que é Audácia. Nona protesta que seu nome é Nona, e gagueja que é a companheira de Eren. As mulheres encapuzadas caem na gargalhada e a ridicularizam por nem sequer lembrar o nome correto. Uma delas comenta para apenas ignorar Nona e chama sua companheira de velha. Elas explodem em uma briga enquanto Nona pega um folheto e se senta em um banco. Ela olha para o pôster, que revela a busca por Vera. Nona admite que não acreditava que a suposição de seu pai estaria correta, mas parece que sim. Ela expira enquanto contempla se deve continuar ou não. Ela imagina um cenário de Vera deixando Eren. Eren implora para Vera ficar. Nona aparece como um anjo, comentando que preencherá o vazio no coração de Eren. Que fofa. Ela ri do resultado de sua imaginação. Ela volta à realidade ao ver outra mulher encapuzada passando. Ela comenta como a menina encapuzada é pequena enquanto caminha. Nona se pergunta se a família da menina encapuzada é tão desesperada a ponto de enviar a filha para ganhar dinheiro. O presidente interrompe a todos e anuncia que o caos foi causado por um mal-entendido e declara que, como compensação, cada pessoa receberá um pão de caridade grátis. Uma barraca de coleta cheia de pão é montada do lado de fora com o lembrete de que é limitado a um por pessoa enquanto durarem os estoques. O presidente conclui formalmente o evento e diz à multidão para coletar sua compensação e sair de forma ordenada. A multidão explode em raiva, acusando o presidente e exigindo reembolsos. O presidente grita arrogantemente enquanto objetos voam em sua direção, e a multidão enfurecida avança. Um menino e uma menina observam a comoção enquanto gerenciam a barraca de pão, mas alguém chama a atenção deles, afirmando ser Vera e querendo um pedaço de pão. A menina se inclina e pergunta, provocando, se a pessoa também se chama Vera, enquanto a chama de adorável. Uma pequena Vera aparece sobre a barraca e repete firmemente que também quer aquele pão. Ela aponta para o maior pão e afirma, eu quero aquele. O menino hesita e avisa que o pão que Vera escolheu é grande demais, mas a mulher insiste que a devoção feroz da criança à comida prova que ela acredita em sua escolha. Os olhos de Vera brilham intensamente enquanto ela é elogiada, e lá vai Vera carregando o pão enorme, enquanto Nona observa do banco em confusão. Ela pula ao lado de Nona com um pão quase tão grande quanto seu corpo e se ajeita desajeitadamente. Nona guincha com o quão adorável Vera parece, abraçando aquele pão enorme. Nona nota a pulseira que a criança está usando e se pergunta se é a mesma de Eren. Nona oferece alegremente para comprar a pulseira de Vera com um saco de ouro, para que ela possa ir à escola em vez de trabalhar. Ela de repente se lembra que há apenas um par dessas pulseiras, e fica desconfiada, muito desconfiada. Nona chama Vera suavemente, mas ela de repente arrota. Vera solta outro arroto alto e Nona entra em pânico, mas diz a ela para não se preocupar e promete pegar água enquanto sai correndo, apavorada. Vera permanece sentada enquanto Nona sai correndo. Ela imediatamente se levanta e se prepara para sair. Ela vai embora e se esconde em um canto. A pequena menina encapuzada de repente se transforma em uma mulher em um elegante traje preto. Um copo d'água se estilhaça no chão. Nona agarra o peito e se pergunta se o que ela viu foi algum tipo de truque de mágica enquanto Vera a encara. Uma figura olha para o pátio e nota apenas algumas pessoas, ainda ali, onde a comoção havia sido. Aaron murmura sobre a cena inacreditável que acabou de testemunhar. O presidente o informa que a multidão já se dispersou e pede desculpas pelo caos. O presidente então cautelosamente levanta a estratégia anterior e pergunta se Eren precisa de assistência de magos, por acaso. Odin pergunta se o presidente também é responsável pelos recursos humanos, enquanto o presidente pergunta a Eren se ele já ouviu falar do berço. O presidente exibe uma placa decorativa simbolizando a parceria deles. O berço é a associação de magos da capital, cujos alunos se destacam em todas as disciplinas. Bruxas e magia reforçam a ideia de que qualquer mago dessa academia seria altamente capaz e confiável, sem dúvida. Aaron admite com um sorriso forçado que tem alguma história com eles. Eles chegam ao portão principal da associação de magos enquanto se tranquilizam de que tudo vai dar certo. Essa confiança desmorona quando vem um quadro de avisos exibindo o retrato de Aaron riscado. Na Câmara de Comércio, no segundo andar, o presidente pergunta ansiosamente o que diabos o jovem fez para acabar na lista negra do século do berço. Eren casualmente afirma que ele apenas eliminou algumas pessoas, sabe como é. O presidente admite que magos de alto nível já são difíceis de encontrar hoje em dia. Ele anuncia que tem um parente distante que acabou de se formar no berço. Aaron imediatamente ordena que este graduado seja convidado de uma vez e promete pagar 10 vezes a taxa usual sem pensar 2 vezes.
Meia hora depois, um 10º confronto começa enquanto uma mulher de cabelos rosa e Erin se encaram. Eles trocam de lugar enquanto Erin estava pegando uma maçã. Ela se apresenta como Celine, casualmente comentando que esperava um comerciante sombrio, e não ele. Ela provoca Eren levemente sobre a idade dele enquanto come a maçã. Eren fica atordoado com a exibição repentina de magia de Celine, e implora animadamente para ela levá-lo junto, para que ele também possa experimentar. Ela recusa calmamente, enquanto dá uma mordida em sua maçã, sem se abalar. Ele desaba ao lado dela no sofá e reclama que esperava usar esse truque para evitar alguém. Que pena. Ela questiona a arrogância dele e desafia a ideia de que magia é algo que ele pode aprender casualmente sem esforço. Ela declara orgulhosamente que dominou a magia através do talento e treinamento sob o lendário sábio, Maglan. Eren lembra de Maglan enfrentando Vera enquanto ele torce por ela. Eren grita o nome de Maglan em choque enquanto Vera a derrota. Celine explica que Maglan se aposentou de repente do cenário mundial, então menciona Alun, conhecida como a futura luz de sua academia. Uma memória aparece enquanto Eren torce por Alun, que afirma que um mero ataque mental seria suficiente para humilhar sua oponente. Vera fica calmamente com sua arma enquanto o ataque sai pela culatra e deixa Alun exposta e mortificada. Celine comenta que a própria magia de Alun se voltou contra ela, e então acrescenta que faz um bom tempo desde que ela visitou a academia pela última vez. Aran abruptamente diz a ela para esquecer o passado e se juntar à sua equipe imediatamente. Ele estende um mapa e aponta para um destino marcado, e explica que o tempo é curto e eles devem partir de uma vez para chegar ao local ao anoitecer. Ela o olha com surpresa e pergunta se a situação é realmente tão urgente. Odin exclama animadamente que quer ver um demônio com seus próprios olhos. Eren se vira para a janela aberta e os avisa que testemunhar tal criatura não é algo que eles realmente desejariam. Acreditem. Ele de repente se enrijece ao reconhecer uma presença familiar e questiona por que Nona estaria aqui. Ele liga e pergunta o que Nona está fazendo aqui. Ela insiste que tem algo importante para lhe dizer pessoalmente, algo muito sério. Aaron tenta esclarecer a afirmação de Nona sobre ter visto uma versão jovem de Vera. Nona fica frustrada e explica que a pessoa que ela viu não era a Vera em que ele está pensando. Ela agarra a cabeça e luta para recordar os detalhes, é difícil. Aaron questiona o comportamento dela e a avisa para não brincar sobre Vera, já que o assunto é sério para ele, em um nível de vida ou morte. Lágrimas brotam em seus olhos enquanto ela nega estar mentindo. Ele concorda relutantemente, dizendo que eles precisam ir para o próximo local de qualquer forma. Ela se enrijece com determinação e declara que nunca o enganaria. Ele olha de lado, incerto se deve duvidar dela ou confiar nela. Nona ouve com os olhos semicerrados enquanto Odin conclui que ela o seguiu por uma razão, com certeza. A carroça rola ao longo de um rio entre penhascos íngremes enquanto ela se defende. A tensão persiste enquanto Odin admite a culpa rigidamente enquanto os outros se ocupam. Celine questiona a sabedoria desse arranjo. Que coisa. Ela pressiona a mão na testa enquanto pensa como esse trabalho pode ter sido um erro. Um ataque flamejante corta a carroça por fora. A carruagem é arremessada do penhasco. O grupo é jogado para fora do equilíbrio ao perceber que um Wyvern está atacando. Eren grita por Odin. Odin puxa uma alavanca enquanto ele entende a situação. A carruagem de madeira se estilhaça e se transforma em uma esfera de metal redonda. A esfera recém-formada ricocheteia pela encosta rochosa enquanto mergulha em direção à floresta abaixo. Ele finalmente aterrissa em pé entre as árvores enquanto suas pequenas pernas mecânicas o estabilizam no chão. Eren agarra a cabeça e verifica os outros e se pergunta por que um Wyvern os atacaria tão longe de seus locais de nidificação. Que estranho. Odin insiste que eles estão seguros por enquanto porque o veículo é uma antiga relíquia de campo de batalha, construída para suportar danos pesados. Eren olha para fora e tenta descobrir onde foram parar. Sua expressão muda em alarme ao notar algo do lado de fora e urgentemente grita um aviso. As garras do Wyvern se prendem à esfera de metal por cima, e o Wyvern levanta a esfera inteira no ar. O grupo entra em pânico lá dentro, enquanto se perguntam para onde estão sendo levados. O Wyvern de repente solta-se na esfera do céu. A esfera cai e se quebra. O grupo tosse enquanto começa a sair dos escombros. Eren pergunta se todos estão bem enquanto ele se levanta lentamente. Nona elogia o tamanho da montanha enquanto Odin afirma que é o ninho do Wyvern. Wyverns o cercam enquanto alguém reconhece Eren por trás. Que surpresa! O grupo se vira para olhar, dois homens reconhecem Eren felizes e se sentem aliviados com sua chegada. Aaron confirma que eles foram chamados aqui para tratar a rainha Wyvern. Um biólogo afirma que Wyverns são inteligentes e precisam da ajuda deles. E muito. O outro biólogo explica gravemente que a rainha está em estado crítico devido a uma doença estranha que nenhum deles encontrou antes. O rosto de Aaron parece como se estivesse processando a informação. Ele de repente percebe que os dois homens idosos são idênticos e solta. Vocês são gêmeos? Os gêmeos se apresentam casualmente como irmãos e biólogos profissionais especializados em Wyverns. Um deles reitera que a situação da rainha está piorando e gesticula para a pessoa parada atrás de Eren explicar mais, por favor. Eren se vira e pergunta quem poderia estar atrás dele. Ele fica chocado ao encontrar um homem desgrenhado, vestido como um tribal primitivo, pairando ali. O homem esfarrapado pede desculpas por assustá-lo e explica que os Wyverns não têm boas maneiras. Então admite que os médicos da cidade se recusaram a ajudar quando souberam que o paciente era um Wyvern.
Ele acrescenta que ouviu falar da reputação heróica de Eren de suas visitas à cidade Radiant e confessa que não teve escolha a não ser recorrer a medidas drásticas para trazê-lo aqui. Eren aponta para o homem e exige saber o que ele espera de alguém que nem sequer é um médico treinado depois de arrastá-lo até este lugar. Que absurdo. O homem esfarrapado cai de joelhos e implora a Eren por ajuda e explica que uma doença estranha está se espalhando pela matilha de Wyverns. Os olhos de Eren se aguçam ao perguntar se a doença está afetando os Wyverns mentalmente também, além do físico. Eles são levados à presença da imponente rainha Wyvern, que jaz fraca em seu ninho. O homem maltrapilho a tranquiliza, dizendo que Aaron veio ajudar e que tudo ficará bem, pode confiar. Ele explica que a doença começou depois que a rainha botou um ovo bem esquisito, sabe? Aaron pergunta se o ovo é venenoso, e o homem maltrapilho confirma. Selene o interrompe, argumentando que não é veneno, mas sim uma maldição. Uma estranha substância roxa já dava pistas da natureza misteriosa da aflição. Selene e o biólogo teorizam que a maldição pode ter surgido naturalmente, como uma reação defensiva nos genes dos Wyverns. O biólogo conclui que, como os Wyverns sempre mantiveram suas linhagens puras, uma mistura repentina com sangue estrangeiro pode ter desencadeado uma resposta de estresse severa, que se manifestou como essa maldição terrível. Selene e o biólogo recuam assustados quando o frasco da substância roxa explode. Selene explica que o ovo, na verdade, se transformou num purificador. O ovo escamoso treme onde repousa no ninho, bem debaixo da asa da rainha. O ovo de repente levita no ar e o grupo percebe que ele ainda está liberando a maldição. Vários Wyverns giram descontroladamente pelo céu e a rainha parece incapaz de contê-los. O homem maltrapilho olha para cima, confuso, enquanto Aaron e Nona observam tudo tensos. O ovo flutuante pulsa com um brilho sinistro. Gotas de suor escorrem pelo rosto do homem maltrapilho, que sente a situação fugir do controle. Eren coça a cabeça, pensando como uma rejeição de linhagem tão repentina poderia acontecer e se um Wyvern de fora teria causado isso. O biólogo conclui que a única explicação é um relacionamento impuro dentro da linhagem Wyvern. Eren exige saber por que os especialistas não conseguem parar a crise. Selene sugere que uma gema de purificação pode ser a única esperança deles, a única mesmo. Ela conta uma lenda sobre elfos da água que guardam uma gema sagrada, capaz de dissipar qualquer maldição. Explica que é uma relíquia élfica ancestral, escondida nas profundezas da floresta e praticamente impossível de se conseguir, uma verdadeira raridade. Eren se perde em pensamentos, ponderando a possibilidade. De repente, ele se lembra que carrega várias pedras que brilham à noite e se pergunta se elas poderiam ajudar. Ele puxa um cinto forrado com gemas cintilantes que parecem ter vida própria. Selene rejeita a ideia na hora, insistindo que são relíquias sagradas, de valor inestimável, proibidas até para reis. Aaron se ilumina de empolgação com a descoberta. Odin irrompe, relatando que o ovo de Wyvern foi roubado, sumiu. O homem maltrapilho aperta o ovo escuro contra o peito e implora a Eren para não perseguir ninguém, enquanto Nona corre atrás dele em pânico. Nona grita para ele parar e confiar que Eren encontrará uma solução, uma saída para tudo isso. O homem maltrapilho se culpa, achando que sua própria falta de controle levou a esse desastre. Uma gosma verde e pegajosa de repente se enrola em seu tornozelo, parando seu movimento. O ovo escorrega de suas mãos e ele grita alarmado enquanto ele rola para longe. O ovo rola pelo chão rochoso e para bruscamente. Eren avança e saca um dispositivo que ele chama de sopro verde, afirmando que é incrivelmente versátil. Ele levanta o ovo e nota surpreso o quão pesado ele parece ser. Ele estuda seu peso e textura com uma curiosidade bem focada. Selene rapidamente sugere usar as gemas brilhantes que descobriram para purificar o ovo. O grupo semicerra os olhos, preparando-se para o que quer que venha a seguir, o que for. O ovo nas mãos de Eren de repente brilha com uma luz dourada. O homem maltrapilho insiste que está agindo pelo bem maior e exige que o ovo seja jogado no lago para impedir que a maldição se espalhe ainda mais, de uma vez por todas. Eren e Selene congelam, confusos. O ovo brilhante se racha por dentro e uma pequena mão irrompe pela casca quebrada. Eren e Nona espiam o ovo rachado e percebem que algo ou alguém emergiu dali. Eles reagem com surpresa, enquanto Nona se derrete com o quão adorável ele parece. E Eren questiona sua estranha aparência, meio dragão, meio humano. Dentro da casca quebrada, jaz um bebê minúsculo de cabelos grisalhos, com pequenos chifres vermelhos e traços de dragão. Nona insiste que é apenas uma mutação genética, enquanto Eren retruca, incrédulo. Selene intervém e sugere que a mutação pode ser a verdadeira fonte da maldição que se espalha, enquanto um Wyvern abre a boca bem atrás dela. A rainha Wyvern mergulha para bloquear o Wyvern, enquanto o grupo entra em pânico. Eles se perguntam por que a maldição ainda não foi levantada. Eren se vira desconfiado para o homem maltrapilho e questiona como um humano comum poderia sobreviver sozinho num lugar desses. O homem calmamente começa a responder e afirma que, na verdade, ele é o pai do ovo. O grupo inteiro explode em descrença atônita com sua confissão. O homem então conta como colegas invejosos o empurraram de um penhasco, por pura inveja de sua pesquisa. Ele explica que a rainha interveio no último momento e salvou sua vida. Ele se lembra de como a rainha acreditava na paz entre humanos e dragões. O homem maltrapilho admite que cruzou uma linha proibida e permitiu que o amor superasse a razão, o bom senso.
O pequeno filhote com chifres jaz acordado e observa em silêncio. O grupo entra em pânico enquanto os Wyverns o cercam lentamente. O bebê chora de dentro do ovo. Eren segura o ovo e percebe que algo extraordinário está acontecendo, algo mágico. Os Wyverns próximos também sentem a mudança. Selene avança e declara que a maldição foi subitamente levantada. O homem maltrapilho olha incrédulo e murmura que a maldição está finalmente quebrada, acabou. A rainha abaixa a cabeça e o empurra gentilmente. Ele se encosta no focinho do dragão e sussurra seus agradecimentos com lágrimas nos olhos. Nona vibra, dizendo que o amor pode criar milagres e que o amor também foi a causa de todos os problemas deles. O homem maltrapilho aperta as mãos de Eren e com lágrimas agradece por ter salvado toda a tribo Wyvern. Eren, meio sem jeito, dispensa a gratidão e insiste que eles devem partir imediatamente, já que já perderam tempo demais, não é? A rainha oferece uma carona, o que choca o grupo, pois percebem que os Wyverns podem falar. A rainha explica que o selo antigo havia suprimido a consciência e a fala deles. Eren rapidamente os ordena a assumir a liderança, e o dragão concorda antes de alçar voo, subindo aos céus com poderosas batidas de asas. Nona se pergunta em voz alta como um humano e um dragão poderiam ter um filho, é inacreditável. Selene só consegue rir sem graça lá de cima, enquanto um dragão cruza o céu entre penhascos irregulares. O Wyvern desce bruscamente e aterrissa com força. Eles chegam a uma cidade abandonada, marcada por um arco desgastado, e se deparam com as ruas vazias. A rainha explica que séculos atrás, seu clã declarou este lugar proibido e humanos não vivem aqui desde então, nunca mais. Selene e Nona notam figuras silenciosas, paradas e imóveis nas sombras dentro dos edifícios. Nona murmura que o lugar parece abertamente hostil a forasteiros, e um jovem desconhecido reage à presença deles, de forma estranha. Aaron tenta perguntar ao homem, que o adverte para não ficar na frente dele. De repente, um saco pesado é jogado no chão com um baque. Aaron mostra um retrato de Vera e pergunta ao homem se ele a viu por aí. O homem estuda a imagem e comenta que a roupa dela se parece com a deles, mas depois admite que vive ali há mais de uma década sem nunca tê-la visto. Aaron insiste que não há forasteiros presentes e exige informações sobre o clã Evernight, sem rodeios. O homem hesita e finge pensar. Ele finalmente afirma categoricamente que qualquer informação sobre Aaron, a contragosto, concorda em pagar mais, e ordena a Selene que use sua abordagem mais forte, a mais convincente. Selene retruca que trabalha por dinheiro, não por lealdade cega. Ela conjura uma chama ardente na mão. Eren pressiona o homem para falar honestamente sobre o que sabe. O homem, nervoso, insiste que eles realmente não sabem nada sobre os Nightborn, e tenta acalmar a situação, de qualquer jeito. Ele explica que os anciãos deles inventaram a história durante guerras passadas e que o nome foi adotado apenas algumas gerações atrás para sobreviver. Eren semicerra os olhos com um sorriso de quem sabe de algo. A noite chega à vila abandonada e as lâmpadas iluminam as casas uma a uma. O grupo, a contragosto, decide ficar ali e resmunga sobre as condições do lugar. Odin percebe que Selene sumiu e se pergunta para onde ela foi. Eren revela que Selene alugou um quarto particular para si e diz aos outros para ignorá-la por enquanto e explorar a cidade mais tarde, com calma. Selene ferve de raiva por ser mandada e decide preparar uma poção especial que fará Eren ficar completamente obediente a ela. Ela conjura uma mistura roxa borbulhante enquanto admira orgulhosamente sua criação, um verdadeiro primor. Eren abre a porta e pergunta o que ela quer. Selene, com um sorriso presunçoso, apresenta a poção, enquanto vapores roxos de repente irrompem em direção ao rosto dele. Selene se desculpa casualmente enquanto arrasta Eren para dentro sem cerimônia. Ela o empurra bruscamente para a cama e declara que se recusa a se curvar a algum novato exibido. Ela reúne magia brilhante entre as mãos e insiste que um futuro grande mago jamais deveria ser tratado como um mero servo, de jeito nenhum. Ela afirma que um pacto mestre-servo finalmente virará as coisas a seu favor. Ela anuncia que vai perscrutar diretamente a alma dele. Sua expressão de repente vacila, pois ela sente algo inesperado dentro dele, algo muito estranho. Sua visão muda para uma paisagem de pesadelo, com chifres pontiagudos e fogo ardente se estendendo por um céu carmesim. Ela se pergunta que tipo de pesadelo infernal ele deve ter suportado. Criaturas sombrias, com olhos vermelhos brilhantes, rastejam para fora das chamas, vindo em sua direção. Os olhos de Selene se estreitam ao perceber que o reino estranho está reagindo à sua presença e tentando expulsá-la como uma intrusa. Ela entende que este mundo mental a está atacando para purgar a presença estrangeira, para se livrar dela. As figuras sombrias avançam sobre ela enquanto ela desaparece. Ela sorri e decide revidar. O fogo se acumula em sua palma, e ela o arremessa para frente num golpe flamejante. Ela gira no ar com duas bolas de fogo nas mãos e desce em direção à besta das sombras, pronta para o ataque. As chamas irrompem no impacto e lançam as criaturas para trás. Ela aterrissa levemente e continua seu ataque, derrubando mais duas figuras. Ela invoca um círculo mágico radiante diante de sua mão, com grande poder. Ela libera uma explosão massiva de energia que detona por toda a paisagem, num clarão e uma labareda estrondosa. Ela apaga suas chamas enquanto a fumaça se dissipa. Ela nota que o contrato agora deve ser possível, e que o processo parece mais fácil do que o esperado. Uma barbada. Uma presença sombria se acumula atrás dela. Ela se enrijece e questiona a situação, incrédula. Ela congela ao perceber algo vindo de trás dela. De repente, ela entende a verdade e percebe que esbarrou num contrato já estabelecido, um que já existia. Uma entidade encapuzada e massiva, com olhos vermelhos brilhantes, surge do chão em chamas diante dela.
Odin e Nona entram no quarto e Selene está deitada em cima de Aaron na cama. Nona espreita, chocada com a cena, enquanto Odin já está paralisado no lugar, sem reação. Eren e Selene acordam, se perguntando o que está acontecendo e por que todos se reuniram. Nona coça os olhos enquanto Eren segura a cabeça e eles se entreolham. A ficha dela cai. A tentativa de contrato mestre-servo falhou, enquanto ele, furioso, questiona como ela foi parar em cima dele. Que situação? Ela solta, incrédula, a ideia de que ele está lhe dando ordens. Ela cai de joelhos e, chorando, declara que vai obedecê-lo e assume toda a culpa para si. Ele pergunta que bobagem ela está falando e retruca que a situação toda é uma bagunça, um verdadeiro caos. Ele se levanta e decide procurar respostas por conta própria. Ele anuncia que vai investigar lá fora, enquanto ela, nervosa, pergunta se pode acompanhá-lo. Ele diz para eles cuidarem da própria vida, enquanto Nona e Odin o observam partir, meio chocados. Nona murmura, incrédula, com o comportamento dele e questiona abertamente o que diabos está acontecendo. Nona olha para um espelho, segurando um manto preto. Ela se pergunta se a roupa é usada pelos locais e se Eren teria algum interesse nela, quem sabe. Ela pensa consigo mesma se deveria vestir a roupa. Ela sorri de lado e decide colocar o traje. Aaron congela em choque ao perceber algo. Seu olhar se endurece enquanto ele se lembra dos dias que restam, do pouco tempo que tem. Ele se lembra de como Vera quase a matou e se pergunta para onde ele correria agora. Ele para de se arrastar quando avista algo. Aaron vê o aldeão sentado ao lado de uma cesta de ovos. Ele agarra o aldeão que tenta fugir e exige atualizações sobre a investigação de Vera, sem demora. O aldeão, nervoso, insiste que ninguém viu o homem em questão e apressadamente afirma que está fechando o local. Eren de repente explode e exige que ele pare de mentir e revele tudo o que sabe, sem esconder nada. O homem solta que a garota sobre quem eles perguntam era a última da tribo Evernight e supostamente morreu há muito tempo. A verdade vem à tona numa confissão arrepiante. A cidade inteira agiu em conjunto, e o homem que eles procuravam já foi morto, faz tempo. Aaron sacode o aldeão e exige saber exatamente o que aconteceu. O aldeão entra em pânico e insiste que foram forçados a isso porque a criança era inumana. Ele descreve como, mesmo jovem, Vera possuía uma força aterrorizante, algo fora do comum. Aaron exige saber como aldeões comuns poderiam ter matado alguém tão poderosa. O aldeão admite que eles confiaram na trapaça, já que Vera era jovem e fácil de enganar na época. Ele se esforça para lembrar de algo claramente quando pressionado por detalhes sobre a aparência dela, é difícil. Ele finalmente se lembra de olhos que ardiam vermelhos como sangue escorrendo, o que causa um arrepio em Eren. O aldeão, hesitante, sugere que aquela que Eren está procurando pode já ser a própria garota que eles mataram, a mesma pessoa. Eren ordena que ele o leve ao local do enterro imediatamente, e o aldeão concorda rapidamente. O aldeão questiona se desenterrar uma sepultura é realmente apropriado enquanto eles chegam ao local. Ele estende a mão para abrir o caixão desenterrado com receio. Ele espreita lá dentro, confuso, jurando que viu Vera morrer com seus próprios olhos. Aaron tenta entender o mistério da ressurreição de Vera. Ele pergunta por que os aldeões que mataram Vera se deram ao trabalho de fazer um caixão para ela. Que estranho. O aldeão responde que foi feito por uma velha que implorou a todos os aldeões. Aaron pergunta se o aldeão realmente não viu Vera ser enterrada. O aldeão responde com medo, percebendo que a velha salvou Vera. Sim, foi ela. Ele explode, escalando a situação para queimar a velha. Aaron chuta nas costas por afirmar que fizeram a coisa certa. Ele zomba do aldeão e pergunta onde a velha se escondeu, onde ela está agora. Aaron adverte o aldeão trêmulo para ficar quieto e o lembra que ele tem apenas uma noite para cooperar numa cidade tão pequena. O aldeão protesta e insiste que encontrar a velha em uma única noite seria quase impossível, uma missão e tanto. Aaron friamente diz a ele que o fracasso é problema dele, e que ele já conhece as consequências de cruzá-lo. Ele reflete que as pistas estão finalmente se alinhando e que mesmo alguém com uma infância tão trágica ainda pode ser uma vítima sob o decreto da caçada, infelizmente. Ele sente que o próximo encontro dele será a batalha decisiva. Odin se aproxima de Eren, preocupado com sua longa ausência. Odin quer saber se alguma pista útil foi encontrada. Eren responde que tem algumas pontas soltas promissoras para seguir e espera resolver tudo em breve, muito em breve. Odin então diz a ele para chamar Nona para o jantar. Eren bate na porta de Nona e grita que o jantar está pronto. Ele chama o nome dela suavemente de novo, quando ainda não há resposta. Ele desliza a porta um pouco e espreita lá dentro, perguntando se ela está ali, por acaso. Seu olho se arregala em choque ao avistar Vera. Ele se prepara, percebendo que algo está errado com o timing. Ele conclui que está encurralado, sem caminho para escapar. Ele avança e envolve a mulher encapuzada por trás com os braços num movimento rápido. Ele exige que ela o solte e insiste que está pronto para lutar contra ela até o fim. Ele amaldiçoa o cruel acordo divino que fez e admite que se arrepende de ter concordado com isso ano após ano. Eles rolam pelo quarto enquanto o confronto explode em puro caos. Ele declara que se tiver que morrer, que assim seja, e jura confrontar o deus amaldiçoado finalmente. Ele agarra a capa dela e exige saber por que ela está fugindo, quando antes o queria morto. Aaron puxa a capa dela, exigindo que ela o mate de uma vez por todas. Ele vira o casaco sobre si para revelar seu alvo. Ele afirma que não tem mais nada a perder enquanto a capa o envolve. Nona repete as palavras de Aaron num mal entendido. Ela tenta entender a situação, perguntando se Aaron realmente tinha tais pensamentos. Que loucura. Aaron divaga sobre não fugir mais, enquanto luta com a capa. Nona se deita, corada, enquanto o chama.
Ela diz para ele assumir a responsabilidade e, a contragosto, concorda. Aaron para abruptamente ao ouvir a voz familiar que o surpreende. Aaron olha, incrédulo, enquanto ele lentamente puxa o capuz para baixo. Ele solta, chocado que é Nona, e exige saber por que é ela quem está ali na frente dele, questionando furiosamente o estado dela. O que aconteceu? Nona olha para si mesma, confusa, enquanto processa o que ele acabou de gritar. De repente, a porta é arrombada com batidas e uma voz furiosa chama por Eren, enquanto o insulta sem parar. Eren fica imóvel por um momento, com uma marca de mão pressionada no rosto. Que situação! Ele se levanta em pânico e insiste que nunca quis que as coisas terminassem assim. Odin calmamente o informa que Nona já partiu e que os moradores da cidade encontraram a velha. Aaron se enrijece, alarmado, e rapidamente nega ter feito qualquer coisa de forma alguma. Ele questiona Odin sobre o livro que ele está segurando. Odin explica que desenterrou registros antigos da biblioteca da cidade sobre a tribo Evernight e até pagou caro por eles, um preço salgado. Eren pega o livro para ler por si mesmo, enquanto Odin observa que o poder da tribo muda com o tempo. Eren acrescenta que esse detalhe corresponde à situação atual deles. Ele vira para uma ilustração mostrando a tribo sendo brutalmente caçada e queimada, o que explica por que agora são tão hábeis em se esconder. Odin lê que a tribo Evernight sofreu uma história longa e miserável, e nota que há um último detalhe escrito no final, algo importante. Ele explica que a tribo é conhecida por ter memórias extremamente ruins, uma verdadeira lástima. O aldeão de repente entra correndo com a notícia de que alguém foi encontrado. Aaron reage imediatamente com urgência e sai sem hesitação, a toda velocidade. Ele chama Selene para se preparar. Selene responde alegremente e se junta a ele. Ela pergunta para onde estão indo, e Aaron explica que estão procurando por um ancião importante. Ela reclama da longa caminhada e dos arredores solitários, que tédio. Ela fica para trás, enquanto Aaron permanece focado. O aldeão anuncia que estão quase no destino, logo à frente. Aaron fica desconfiado e questiona se o aldeão está pregando peças. O aldeão junta as mãos e jura que seus esforços foram reais, implorando para ser acreditado, de verdade. Aaron cede e diz para eles continuarem em frente. O aldeão casualmente acrescenta que a velha que eles procuram é senil, e tem a memória falhando, coitada. Aaron semicerra os olhos e diz que já sabe o que fazer, já tem um plano. Ele reflete que isso faz mais uma pessoa com problemas de memória, que coincidência. O aldeão de repente aponta para uma pequena casa no fim de um caminho e anuncia que chegaram. Selene suspira de alívio por finalmente terem conseguido. Ufa! Ela declara que vai resolver isso sozinha. Aaron a agarra pela gola e a puxa para trás. Ela tropeça enquanto se vira, confusa, e exige saber o que ele está fazendo. Aaron a repreende para se acalmar e mostrar respeito de uma vez. Ela repete a palavra incrédula e murmura que alguém como ele não tem o direito de pregar sobre boas maneiras. Ele exala em frustração e insiste que vai lidar com a conversa sozinho. Ele levanta a mão para bater e chama cautelosamente com um certo receio. A velha abre a porta cautelosamente e pergunta quem ele é, enquanto ele está parado do lado de fora de sua modesta casa. Ela lhe serve uma bebida e presume que ele é apenas um viajante. Ela gentilmente comenta que só alguém descuidado se aventuraria tão longe num lugar tão remoto, que perigo. Aaron explica que veio por curiosidade, para ver a tribo Evernight com seus próprios olhos. A velha observa que tal curiosidade exige coragem. Ela reflete que o mundo raramente é simples e que julgar um povo inteiro com base em boatos é injusto, uma grande injustiça. Ela fala sobre o destino guiando todas as coisas e como muitos tentaram tolamente resistir a ele. Ele rebate que grande parte do mundo parece irracional. A velha ri suavemente e o chama de intrigante, um sujeito interessante. Ele começa a declarar que, se forçado a aceitar termos injustos, preferiria rejeitá-los de imediato. A velha faz uma pausa e se pergunta se já é hora do café da manhã. Aaron a observa de perto e questiona silenciosamente se ela realmente não se lembra de nada, de absolutamente nada. Ele fica na dúvida se a condição dela é pra valer mesmo ou se a pista mais uma vez esfriou, enquanto ela do nada pergunta que dia é hoje. Eren afirma que é sábado, com a idosa parada ali, junto à janela. Ela com um tom suave menciona a Vera e sugere que a garota com certeza deve ter dado um trabalhão danado pra ele. A luz do sol se espalha preguiçosamente pelo chão vazio, e o tempo parece parar, como se o mundo estivesse em pausa. Ele olha para a janela, em completo silêncio. Lá fora, flores vibrantes balançam suavemente sob um céu azul e limpo. Ela segura a foto dela com a Vera, com todo o cuidado, enquanto agradece a Vera por todo o seu esforço e dedicação.